Bom dia, bem-vindo a mais um debate promovido pelo Setubalense, em parceria com a Rádio Sines, com a M24, com a Rádio Popular FM de Pinhal Novo, Península de Setúbal, o Jornal ULEM e numa produção e transmissão da empresa Morning Panorama. Hoje estamos em Sines, no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Sines, a quem aproveitamos para agradecer à direção o bom acolhimento que deu a esta iniciativa. Temos connosco todos os candidatos à Câmara Municipal de Sines, os cabeças de lista, bem entendido. Antes do debate fizemos um sorteio e ditou o lugar de cada um dos candidatos na mesa, assim como a ordem da primeira intervenção, que será depois invertida na última ronda deste debate. E de acordo com esse sorteio, vou fazer também a apresentação dos candidatos que temos connosco. À minha esquerda, Nuno da Câmara Pereira, da coligação PSD-CDS-PP. À minha direita, Nuno Mascarenhas, candidato do Partido Socialista. Também à esquerda, Jorge Maia, do Partido Chega. À direita, António Brás, do Movimento Independente Mais Sines. E, aqui à esquerda, Jaime Cáceres, da Coligação Democrática Unitária. E vamos começar precisamente pelo número 1, como já informei, Nuno da Câmara Pereira, do PSD-CDS-PP. Pedi-lhe que, em 2 minutos, nos explicasse as razões da sua candidatura e, eventualmente, se entender fazê-lo, quais as prioridades ou as linhas principais do seu programa eleitoral. Bom dia a todos e bom dia a todos os candidatos que aqui se encontram presentes. É com muito gosto que aqui estou, em Sines, para protagonizar uma candidatura que já não acontecia há uns anos, porquanto o CDS e o PST que aqui representam nesta coligação entram na onda. Eu sou independente, já há mais de 15 anos que não estou afiliado em partido nenhum e por isso mesmo é com alguma pertinência que julgo ser interessante a minha candidatura a Sines. Tanto mais que sou alentejano, do interior, de Évora, sempre conheci Sines e, inclusivamente, como cantor, aqui me desloquei muitas vezes para cantar durante a minha carreira, seja a Sines, seja a Santo André, aqui ao lado, ou mesmo Santiago de Cacém. Bem, de qualquer maneira, este ciclo que se vai abrir tem todo o sentido de existir, porquanto de 4 em 4 anos existem exatamente eleições para que haja o escrutínio de quem mereceu o mandato da população pelos munícipes de cada concelho para representar a sua responsabilidade territorial e cívica. Ora bem, por isso mesmo, todos nós não somos diferentes, somos, no fundo, uma sociedade policromada, graças a Deus, e não me sinto diferente do facto de ser português do interior ou ser português do litoral. E era só que faltava que assim não fosse. Passando à frente, pois entendo que Sines precisa de vencer o futuro sem esquecer o seu glorioso passado. Nuno da Câmara Pereira, entretanto, consumiu os 2 minutos, terá tempo certamente de mais à frente. Então temos um segundo só. Num segundo também não consegue dizer praticamente nada. Não sei se valerá a consigo. Pena. Mas eu só digo, a nossa pretensão é a educação, a defesa de todo o património histórico, cinegético, florestal e ambiental. Muito obrigado. Teremos, com certeza, a oportunidade de aprofundar alguns desses temas. Eu aproveito também para cumprimentar os ouvintes da Rádio Sines, que está a transmitir em direto, em 95.9, e também da Rádio M24, a antiga antena Miróbriga de Santiago do Cacém, que está a transmitir igualmente em FM em 102.7. Pedi agora a Nuno Mascarenhas, candidato do Partido Socialista, que também em 2 minutos nos dissesse o que é que pretende destacar da sua candidatura e eventualmente, se entender, das razões que o levam a recandidatar-se. Bom dia a todos. Obviamente cumprimentar todos os candidatos, as pessoas que estão lá em casa, que nos estão a ver e a ouvir, e obviamente um cumprimento muito especial para todos os sinenses e porto-covenses, porque nós efetivamente estamos aqui por eles.
De facto, os últimos 8 anos nós tivemos condições excepcionais na gestão da autarquia. Não posso deixar de recordar que os anos 2013 e 2014 foram anos ainda com consequências da intervenção da Troika no nosso país e que este mandato, 2017 a 2021, praticamente metade do mandato, foi gerido em condições absolutamente anormais, com uma pandemia. No entanto, o trabalho que temos desenvolvido ao longo destes últimos anos tem-se refletido num conjunto de intervenções que são, obviamente, importantes, mas definindo um caminho muito próprio naquilo que deve ser Sines nos próximos anos. Nós sabemos que os desafios são imensos, sabemos que estão anunciados um conjunto de investimentos importantes para o futuro desta região e deste concelho e, naturalmente, temos gerido a Câmara de uma forma muito objetiva, com a certeza que o trabalho que estamos a desenvolver vai ter frutos no futuro. E, por isso, temos apostado em áreas que são absolutamente transversais a toda a sociedade, desde a área social, à educação, à reabilitação urbana, à intervenção em áreas que são absolutamente essenciais para promover o turismo na região, nomeadamente com intervenções junto às praias de Sines e Porto Covo. Ou seja, há um conjunto de intervenções que pretendemos dar continuidade, que são importantes, que neste momento ainda se encontram em projeto, mas que naturalmente pensamos rapidamente dar consequência a esse trabalho que tem estado a ser desenvolvido. Há naturalmente uma área que queremos dar um destaque especial, que é a formação e a educação, porque são áreas absolutamente essenciais para fazer face aos investimentos que se avizinham. Também já ultrapassou em 2 segundos os 2 minutos, muito obrigado. Teremos a oportunidade de ir a praticamente todos esses temas que referiu e falar do investimento, das obras, da habitação, já lá iremos. Jorge Maia, do Partido Chega, também em 2 minutos, o que é que pretende destacar da sua candidatura? Em primeiro lugar, bom dia a todos. São todos os candidatos e os ouvintes que estou a ouvir neste momento. Nós temos como objetivo principal a mudança de paradigma político em Sines. Portanto, a esquerda tem governado Sines desde 75, desde o 25 de abril, 74, e nós queremos, portanto, a nossa direita, queremos sermos nós, no futuro próximo, que pensamos ser alternativa para o país e começando aqui pelas localidades. Temos grande preocupação com o emprego em Sines. Nós temos perdido emprego em Sines, não ganha emprego em Sines. Tivemos o fecho da central termoelétrica, para nós acho que foi desastroso. Existem investimentos anunciados, não vimos nada ainda que tenha realizado, tal que as coisas demoram um bocado de tempo. O hidrogênio parece que não vai acontecer. Temos a questão aí do data center, que veremos como é que vai ficar, se o número de pessoas, empregos ou empregados nesse investimento será tão numeroso como aquilo foi anunciado. Existe este investimento agora pessoal que foi anunciado, que será extremamente importante, claro, mas na prática depois irá dar 30 ou 40 postos de trabalhos fixos. A questão do turismo é extremamente importante para nós também. Nós temos uma zona fantástica com o turismo, como sabemos, integrado numa zona industrial, que pronto, é sempre complicado. Temos como plano de fundo as indústrias, mas até se tem conseguido enquadrar isso. Penso que é necessário melhorar as infraestruturas turísticas a sul e, por que não, pensar na parte norte de Sines, como possivelmente uma zona de turismo também que possa ser desenvolvida. Tendo em conta que a comporta vai descendo, não é? O investimento tem vindo a descer da comporta, Molinos, por aí abaixo. Pronto, e depois há algumas instituições urbanas que nós consideramos que é extremamente importante também de intervirmos. Para mim também o desporto é extremamente importante. Nós temos um parque desportivo municipal e é necessário que isso seja concluído, ou seja, pelo menos realizável no futuro próximo. Muito obrigado. Não usou sequer os 2 minutos, ainda ficou a 10 segundos. António Brás, candidato do movimento Mais Sines, porquê é que se candidata, porquê este movimento e o que é que pretendem, quais são as prioridades? Muito bom dia. Saudar antes de mais todos os ouvintes, os que nos seguem neste momento e os que posteriormente nos verão nas redes sociais. Felicitar todos os candidatos que se encontram aqui hoje. Nós, enquanto movimento, defendemos a multiplicidade de ideias. Estamos aqui 5, era bom que tivéssemos 10 ou 12, entenderíamos isso como um sinal de democracia. Acreditamos, antes de mais, que todos os candidatos que estão aqui pretendem o mesmo que nós, que é o melhor para Sines. Temos formas distintas de o alcançar e, acima de tudo, temos capacidades diferentes de o fazer. Temos aqui um conjunto de ideias, o tempo é escasso, seguramente discutiremos estas ideias seguidamente.
Nós, neste momento, temos o nosso programa eleitoral realizado, o nosso compromisso. Ouvimos, seguramente, milhares de cidadãos, ouvimos autárquicas de outras localidades semelhantes a Sines, ouvimos imensos especialistas, portanto, temos uma proposta sólida, o horizonte temporal definido, orçamentos definidos. Quer-vos dizer, temos um conjunto de ideias, eu tentarei aqui apresentar algumas e seguramente durante o debate iremos fazê-lo, são ideias inovadoras, são ideias marcantes para Sines, temos uma visão clara, sem desculpas, sem demissões daquilo que são as nossas responsabilidades. Sabemos que há dificuldades em tudo, as dificuldades são para ser ultrapassadas, os cidadãos não querem saber das dificuldades, querem saber dos resultados. O que é que nós temos? Muito rapidamente, aquilo que não puder dizer agora, depois concluirei. Temos uma parceria já definida com uma IPSS para implementar em Sines o programa Anjos da Noite, que é um programa de acompanhamento, nomeadamente de idosos ou de pessoas em situações de extrema solidão. Temos já constituído também um pré-acordo com uma IPSS para construir em Sines uma unidade de cuidados continuados. Portanto, isto são questões firmes que podemos trazê-los. Se alguém duvidar disto, por vezes surgem algumas dúvidas, os cidadãos ficam cansados ao longo de tantos anos de muitas promessas e depois não as ver realizadas. Nós estamos disponíveis para trazer estas IPSS e para trazer estas pessoas para comprovarem. Já estabelecemos um protocolo, pelo menos com 3 médicos que estão disponíveis para António Brás, desculpe, também já passou aqui 3 segundos. Temos a oportunidade de falar vamos com certeza aprofundar essas ideias, porque é sobretudo à volta das ideias que é mais interessante fazer o debate. E passávamos agora a Jaime Cáceres também para nos explicar qual é o programa, em linhas muito gerais, só as ideias principais da CDU para os próximos 4 anos. Antes de mais, quero saudar os promotores deste debate, saudar também a população de Sines, porque é a eles que nós nos dirigimos e espero ir ao encontro daquilo que as pessoas querem neste momento. Também saudar e cumprimentar todos os candidatos aqui presentes. É assim, nós achamos que Sines tem um problema que tem a ver com a falta de planeamento que existe. Por isso Sines não é atrativo como são outras terras aí à volta, mas nós propomos e queremos que o Governo ponha em prática instrumentos de planeamento que existem, que é, por exemplo, o PROT Alentejo, o Plano Regional de Ordenamento do Território, para que Sines realmente, e aqui esta bolha territorial, dê um salto em frente, um salto positivo. O PROT Alentejo, para terrenos de baixa densidade, faz com que alguns polos urbanos se juntem para assim terem mais força, terem mais robustez, que é o caso, por exemplo, do Alto Alentejo com Elvas e Campo Maior, e é o caso aqui desta área que é entre Sines, Santo André e Santiago do Cacém. E eu penso que juntos aqui, e isto no seguimento daquilo que foi o projeto do Gabinete da Área de Sines para este porto e para este complexo industrial e também habitacional, que dê respostas. Portanto, o PROT tem que dar respostas. Por outro lado, a Câmara Municipal ainda não aprovou o Plano Diretor Municipal de Nova Geração, o que faz com que, em diversas áreas, nós agora até podemos falar aqui de uma série de áreas e vamos com certeza falar. Sim, mas também já passou 7 segundos, desculpe, Jaime Cáceres, voltaremos a ter a oportunidade de falar. Iríamos agora entrar já em temas específicos e alterando a ordem, vamos começar agora por aquele que foi o número 2 há pouco, Nuno Mascarenhas, do PS, e falar da estratégia, o que inclui o desenvolvimento, a captação de empresas, emprego, para o Concelho de Sines, e eu colocava-lhe esta questão. Sines tem estado em destaque pelo conjunto enorme de investimentos que são referidos, tanto da Administração Central, tanto públicos como privados, e também municipais, obras, o que lhe perguntava era qual é a visão e se acha que este esforço que o município está a fazer no que diz respeito às obras, por exemplo, no centro da cidade, compensa o transtorno, o incómodo
alguns prejuízos que, designadamente, os comerciantes possam ter e, por outro lado, relativamente aos investimentos nacionais e até privados que estão a ser falados, se a ideia de que algumas pessoas possam ter, e que o candidato do Chega aqui já falou, de que de concreto ainda nada se vê, é verdadeira ou não? Bom, relativamente, e começava por fim, obviamente que os investimentos que nós falamos não são apenas grandes investimentos. Basta ir a Sines e a Porto Covo para perceber que neste momento na área turística estão a ser construídos uma série de hotéis, neste momento um em Sines, ou 2 em Sines e um em Porto Covo, portanto investimentos privados que obviamente são bem-vindos e que vão criar emprego e riqueza. E vão permitir também que nos próximos anos Sines possa duplicar a capacidade instalada de camas, o que naturalmente é muito importante. E a esse propósito, deixem-me dizer que Sines tem crescido nos últimos anos cerca de 10 mil dormidas ao ano. Portanto, é um número importante. Em 2013, 14, tínhamos cerca de um pouco mais de 60 mil dormidas. Neste momento aproximamos-nos das 100 mil dormidas, o que é um número bastante significativo. Isto leva-nos a uma questão que é se é possível conciliar ou não o turismo com a indústria. E claro que sim. A resposta é que sim, e é isso que temos feito, mas tendo sempre presente que é importante articular aquilo que é o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal com as outras entidades. Não posso deixar de referir que existem no território 2 entidades que gerem uma parte significativa desse mesmo território, a CEPLU Parques e a Administração do Porto de Sines, e com eles tem sido extremamente fácil trabalhar no sentido de atrair investimento, mas também, sobretudo, encontrar compromissos que têm trazido para o território um conjunto de investimentos que são importantes. A esse propósito, gostaria de dizer que é a nossa intenção, no início do próximo mandato, criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico, um órgão extremamente importante face à lógica dos investimentos que estão a existir no nosso Conselho e que virão para o nosso Conselho. Portanto, temos essa percepção que é importante ter um órgão que possam congregar um conjunto de entidades representativas de vários setores. Temos já em marcha também um Regulamento Municipal de Incentivos Fiscais. Apesar de Sines ser um dos municípios com mais baixas taxas de impostos, devo dizer, no caso do IMI, é um dos 3 mais baixos de todo o distrito. Teremos a oportunidade de falar depois sobre a fiscalidade mais à frente, se não quiser perder tempo com isso. Já agora deixe-me dizer que já passou os 2 minutos, mas tencionava nesta ronda dar mais tempo e depois o tempo de consumir os outros candidatos terão igual. Portanto, se quiser concluir o seu raciocínio... Sim, para terminar, obviamente que este conjunto de investimentos tem que ser suportados na formação e na educação, como eu referi. A Escola Tecnológica do Litoral Alentejano tem aqui um papel fundamental, como tem tido no passado, para formar jovens para as empresas que estão no nosso território, mas também o projeto que nós temos em mente de trazer para Sines uma escola superior do Instituto Politécnico de Setúbal. Aliás, já assinámos um acordo nesse sentido. É algo que pode trazer a Sines uma dinâmica muito própria, aliás, como tem acontecido em muitas cidades no nosso país, e esse é um propósito que pretendemos concretizar no próximo mandato, o que naturalmente será importante, não apenas para Sines, como para toda a região do litoral alentejano. Não falou ainda da questão dos investimentos, das obras aqui na cidade, mas teremos a oportunidade certamente de falar sobre isso. Passou 1 minuto e 13 dos 2 minutos, eu também pelo meio interrompi alguma coisa, portanto podemos considerar cerca de 1 minuto. E pedi agora também a Jorge Maia, do Chega, que aprofundasse neste domínio do investimento, da estratégia de desenvolvimento de Sines, o que é que pensa que deve ser o caminho. A nível industrial e na competência da Câmara criar indústrias, não é? Como sabemos, nós precisamos de indústrias de futuro em Sines, de futuro e que criem emprego de futuro, e que não sejam ligadas aos carbonos, como estas que nós temos aqui, e que deram emprego a uma geração ou 2 gerações, não é? É isso que eu acho que nós pretendíamos no futuro próximo, seria importante para Sines, porque com esta estratégia de descarbonização que nós estamos a ter, não é? E de uma forma, se calhar, até algo irresponsável da parte do Governo, na minha perspectiva, portanto, posso estar a dizer mais neira, mas é a minha perspectiva, nós fez-se alguma coisa, nós estamos a centrar a termoelétrica e depois vai-se comprar especialmente energia, não é? A Marrocos ou outro sítio qualquer. Pronto, mas isto não é uma questão da autarquia, mas qual é que será o quadro industrial de Sines daqui a 15 ou 20 anos? Nós temos que pensar também na questão temporal também de Sines. Penso que passará realmente por atrairmos alguma indústria, tanto que seja indústria de futuro, não é? Ou mesmo muita indústria seja indústria de futuro e não do passado. A questão turística, como disse o Dr. Mascarenhas, e com toda razão, vejo investimentos em hotéis, indiscutivelmente,
A minha perspectiva não é do meu agrado todo. Eu acho que nós devíamos criar aqui também um turismo de massas, como é o Algarve, ou como é esse tipo, estas zonas. Traz muita gente, mas também traz muitos problemas e traz uma grande pressão, muita especulação imobiliária, vai limitar depois a questão, vai aumentar o preço das casas, vai limitar a questão da compra de terrenos e pode as pessoas poderem autoconstruir. Não é? Cada vez eu vejo essa questão menos, as pessoas com menos capacidade de fazerem isso. Também não sei neste momento que zonas é que nós em Sines poderemos ter para a autoconstrução. Ou seja, a estratégia de turismo, nós também depois temos a questão aqui de praias, por exemplo, a zona sul, que não temos, em algumas das praias, não estacionamentos, não temos apoios de praias, não temos sanitários. Isto é um conjunto de infraestruturas que eu acho que devem ser executadas, sendo também que sabemos que há ali a questão da condicionante do Parque Natural e sudeste, portanto, do Parque Natural da Costa Vicentina, que há algumas limitações a nível construtivo e a nível de algumas melhorias. Mas a questão aqui é que isto deve ser muito bem integrado a nível industrial. Portanto, com a indústria que nós temos aqui, temos indústria, claro, precisamos de mais indústria de futuro, e a questão do turismo, que é importantíssimo também, nós irmos evoluindo sempre na questão do turismo, tentamos conjugar isto. Eu não acho muito positivo construir hotéis, não acho, sinceramente. E acho que a parte norte de Sines também poderia ser explorada no futuro próximo. Talvez não com o turismo de massas, mas um turismo mais integrado na natureza, e não sendo um turismo que fosse tipo Vila Nova de Fontes ou tipo Algarve. Muito obrigado. Ficou com um crédito, entre aspas, de cerca de meio minuto, 30 segundos. António Brás, do Movimento Mais Sines, como é que vê a estratégia que tem sido seguida em Sines? Se reconhece que há mérito municipal em alguns resultados que foram surgindo, e o que é que propõem de diferente? Vou tentar, dentro do tempo que tenho disponível, responder a isto. Bom, primeiro, relativamente à questão do que disse o candidato do PS, há aqui questões importantes. Nós, por exemplo, não temos os hotéis que dizem Sines, é falso. Um dos hotéis está parado, não renovou a licença, não tem infraestruturas, não é um hotel, é um apart-hotel, não são camas, são apartamentos a 400 mil euros. Portanto, estas questões têm que ser ditas, não vale a pena continuarmos a enganar as pessoas. Segundo, relativamente à ETLA. A ETLA está excepcionalmente este ano a funcionar. Não era para funcionar no espaço que está hoje disponível, excepcionalmente está a funcionar, no próximo ano letivo não poderá funcionar naquele local. Teremos que encontrar uma solução. Nós tudo faremos para que ela venha para Sines. Temos 2 localizações possíveis, falamos de alguns milhões de euros que é necessário investir. O candidato do PS faz parte dos órgãos da ETLA e sabe muito melhor do que nós que neste momento tudo indica que a ETLA irá para Santiago. Neste momento o que está em cima da mesa é o gabinete da área de Sines. Portanto, não vale a pena escondermos isto, estas coisas sabem-se e não vale a pena ao fim de 8 anos virmos descobrir. Porque se a ETLA vem para Sines daqui a um ano, neste momento devíamos ter um projeto aprovado para começar a preparar a vinda da ETLA para Sines. Portanto, não virá, infelizmente. Nós iremos trazê-la, não creio que seja no ano porque não é possível, as coisas são aquilo que são, irá provisoriamente para outro sítio qualquer, mas ela terá que vir para Sines porque é um fator de desenvolvimento para a nossa cidade. Relativamente às questões que aqui foram abordadas, aos grandes investimentos. Há aqui uma política de colagem, de aproximação aos grandes investimentos que o Governo quer trazer para Sines. E quem quer trazer é o Governo. A Câmara Municipal de Sines muitas vezes sabe disto poucas horas antes de nós. E quando a Câmara Municipal de Sines, neste caso o candidato do PS, quer fazer uma colagem aos grandes investimentos de Sines, pois muito bem que o faça, mas então que assuma também que a EDP encerrou por causa da Câmara Municipal de Sines. Porque nós não podemos ter, de um lado, aproveitar o que o Governo traz e, do outro lado, demitirmos daquilo que o Governo faz de menos bem. Relativamente a isto, o que é que nós temos? Qual é a nossa visão clara para Sines do ponto de vista de desenvolvimento? Nós queremos iniciar um processo em Sines, rapidamente devia já ter iniciado, de Sines ser uma zona franca. Eu trabalhei durante 10 anos numa multinacional, trabalhei em Espanha. Em Espanha, 8 dos 8 portos, 5 são zona franca. Este é um modelo de desenvolvimento, está estudado, é sólido, está consolidado. Nós falámos nisto, fomos acusados de sermos fantasistas, de sermos irrealistas. Passado pouco tempo, o responsável da Com Sines veio falar nisto e a partir dali parece que toda a gente descobriu que o futuro de Sines é uma zona franca. Inclusive, é um estudioso, um académico que é um estudioso, o Dr. Avelino, é das pessoas que mais conhece disto, recentemente no Diário Económico veio desenvolver isto. Porquê é que nós queremos uma zona franca em Sines? Precisamente para gerarmos alguma independência dos grandes investimentos. Nós temos 4, 5 grandes empresas em Sines, veremos se as outras virão, acreditamos que sim, não será nos moldes que hoje se falam, porque nós estamos em campanha eleitoral, esperamos que venham. Agora, Sines não pode continuar dependente de 4 ou 5 grandes empresas, que quando uma fecha, as empresas satélites fecham à volta.
Nós queremos uma zona franca em Sines que traga para Sines 200 ou 300 PMEs no espaço de uma década, e este é o modelo de desenvolvimento que nós encaramos para Sines. Mas é uma zona franca completamente distinta do que é hoje a zona internacional da Madeira, muito conotada com os offshores. Zona Franca de Sines tem que ter, as empresas que dela beneficia têm que ter algumas questões. Primeiro, ligação ao porto, importação e exportação de mercadorias através do Porto de Sines, do ponto de vista de ter aqui um aproveitamento logístico, uma redução de custos, mas para isto é necessário suceder outras coisas. E uma delas que nos preocupa muito são os preços que a AICEP pratica, porque esta Zona Franca deve ser feita nos terrenos que são hoje a AICEP. E quando o candidato do PS fala numa excelente relação com a AICEP e com a APS, nós não confundimos uma excelente relação com subserviência. Tudo o que é de Sines, tudo o que está no território de Sines, independentemente das suas jurisdições, dizem respeito à autarquia de Sines. Alguém disse, e com muita propriedade, que nada do que se passa em Sines deve ser alheio à autarquia. E nós temos que assumir isto. Tudo o que se passa em Sines, seja no seu território, seja com as suas gentes, nós temos responsabilidade. Nós não podemos ser alheios do que são as decisões de ter jurisdições em Sines. Muito obrigado, António Brás. Gastou 4 minutos, o que significa mais 1 minuto além de Nuno Mascarenhas. Os outros candidatos também ficam com esta informação e vamos gerindo, tentando compensar para que ninguém fique prejudicado. Teremos certamente a oportunidade de ouvir, porque presumo que queira explicar ou responder a algumas dessas afirmações que aqui foram feitas pelo candidato do Movimento Independente, de ouvir, dizia eu, Nuno Mascarenhas, mas vamos primeiro continuar com a ronda que estávamos a seguir, e eu pedia a Jaime Cáceres que nos dissesse também como é que avalia a estratégia, os resultados que têm ou não têm aparecido na sua opinião, e o que é que propõe para o desenvolvimento de Sines. Sim, o investimento em Sines é irreversível. Portanto, vai haver investimento em Sines, isso não tínhamos dúvida. Agora, aquilo que o PS local tem feito é aparecer com parangonas ao lado do governo, num corrupio de ministros, de secretários de Estado, de subsecretários de Estado, a fazer anúncios, alguns deles anúncios que já tinham sido anunciados há 10 anos. E é assim que as pessoas vivem em Sines. É tal falta de planeamento que eu digo. Há uma preocupação que nós temos relativamente à questão da descarbonização, uma preocupação grande, porque, como já foi dito, a central termoelétrica de Sines foi encerrada por decisão do Governo, não é? Tendo em conta a descarbonização, mas a nível global isso não trouxe nada de positivo para o mundo. E ficaram sem emprego 400 e tal pessoas. Esta é que é a verdade. Portanto, neste momento nós temos um déficit de 400 pessoas que ficaram sem emprego. E o que é que temos de concreto relativamente às empresas no futuro? Preocupações. Como é que, por exemplo, nós olhamos para a refinaria de Sines, que é uma das empresas que mais riqueza produz em Portugal, não é? O que é que vai ser da refinaria de Sines daqui por 15 anos, não é? Se a questão da descarbonização, da qual nós estamos de acordo, mas tem que haver aqui equilíbrios. O que vai ser da petroquímica, não é? Da Repsol. O que é que vai ser o futuro? E, portanto, para já parece animador, está em cima da mesa um projeto de quase duplicação. Mas se esse projeto vai no sentido da descarbonização, não sabemos, nós temos que avaliar isto. Agora, quanto àquilo que se passa em Sines, a falta de atratividade que Sines tem, do ponto de vista urbanístico. A habitação vamos tentar falar a seguir. Não, eu vou falar porque você perguntou relativamente a algumas obras que estão a decorrer ou que estão paradas, não é? Portanto, e isto é importante se dizer. Aquilo que se passa com a Marquês de Pombal é uma vergonha para a autarquia, não é? E para o Executivo. Aquilo está parado, tem um problema, temos problemas, eu compreendo tudo isso. Agora, depois, o mercado municipal também está parado. Jaime Cáceres, só uma interrupção muito ligeira, sem prejuízo do seu tempo, que vai em 2 minutos e 41. Como eu disse há pouco, gostava de incentivar a que trocassem ideias mais diretamente, sem pôr em causa a urbanidade e
pelo desenvolvimento cordial do debate. Queria dizer qualquer coisa a propósito do que estava agora mesmo já a dizer António Braga. Aqui a raiz ao pensamento, não é? Peço Porque eu desculpa, estava a falar mas não se sobre- esqueça então do que Não, vai eu dizer. queria- Muito eu queria rapidamente. Eu não Eu queria esqueço, só não esqueço. reforçar uma coisa que o Jaime disse, que é fundamental e que é determinante, e que isto passa às vezes ao lado das pessoas. Sines é a terra do país com a pior relação investimento-atratividade. O investimento que houve em Sines não resultou num aumento da população. Pelo contrário, isto é completamente incrível. Muito obrigado. Pensei que Sim, fosse mas dar alguma informação de facto Mas olha, ou uma interpelação mais objetiva. relativamente a esta matéria, também quero dizer, epá, nós não podemos, eu não aceito a demagogia, não é? Porque nós temos um problema no Alentejo. Aliás, quando eu falei do PROT, é precisamente por isso. Nós temos um problema no Alentejo. Os sucessivos governos têm desinvestido no Alentejo e, portanto, quando nós falamos aqui em perda de população, também estamos a ser um bocado demagogos. Epá, desculpem lá, mas é assim que nós pensamos. Por outro lado, dizer, relativamente ao que eu estava a dizer, relativamente às obras, pronto, a Marquês de Pombal é um azar, o Empreiteiro, não sei. Depois passamos para o mercado municipal, que está ali parado, não se percebe. O que é que a Câmara poderia ter feito qualquer coisa, parece que não faz. Tem as pessoas a funcionar, tanto as pessoas que vendem como as pessoas que vão comprar, todas umas em cima das outras. É outra vergonha. Depois temos, o que é que se passa com isso, não é? Depois temos o Centro de Recolha dos Animais Errantes, que é outro problema, que está parado também. É outro problema que nós temos em Sines. Depois, que está parado, não é? Depois temos o parque campismo. É outro problema. Então, isto não se trata só das ares. Isto chama-se outro nome, mas eu não o vou dizer aqui, porque depois posso ser mal entendido. Mas não é só as ares, portanto, é falta de planeamento. E nós o que propomos fazer, se formos poder amanhã, e penso que a população de Sines acredita em nós e vai votar na CDU em força, nós vamos primeiro organizar, depois desenvolver ideias, depois planear, depois projetar e só depois executar, que é para não acontecer aquilo que está a acontecer aqui em Sines, que eu penso que, em termos daquilo que é o executivo da Câmara Municipal, não deixa de ser uma vergonha. Muito obrigado. Ultrapassou em 40 minutos o tempo. 40 minutos? Não, em 40 segundos, 40 minutos. Obrigado pela correção. Em 40 segundos o tempo que estávamos a dar também aos outros candidatos, de maneira que já foi compensado pela interrupção. Nuno Mascarenhas foi aqui atacado, digamos assim, portanto tem direito a rebater o que foi dito. Eu começaria por dizer ao candidato da CDU, quando referiu no núcleo Sines, Santo André, Santiago do Cacém, Sines não é um território de baixa densidade, é de alta densidade. Essa correção que é sempre importante. Relativamente ao PDM, o PDM está a ser revisto. Obviamente que já há alguns anos houve um problema com uma pessoa que estava a dirigir essa equipa, mas o trabalho está a ser desenvolvido e julgamos que até final do próximo ano vamos ter o PDM aprovado. Relativamente ao planeamento, se há cidades que têm planeamento, é a cidade de Sines. Aliás, Sines tem dois planos de pormenor perfeitamente definidos, que permitem desenvolver todas as construções que estão destinadas para esse território e, naturalmente, estamos a fazer esse trabalho, que é um trabalho importante. Agora, respondendo aqui a algumas questões que importa desmistificar e algumas que não correspondem à verdade. A questão da ETLA. Não houve, até hoje, qualquer proposta para localizar a ETLA no concelho de Santiago do Cacém, com exceção do candidato da CDU, que acumula, é presidente da Assembleia Geral da ETLA, e fez uma proposta para se estudar a possibilidade da ETLA ir para Santo André. Portanto, esta é a única proposta que existe. Eu, enquanto Presidente do Conselho de Administração, obviamente vou fazer uma proposta aos órgãos competentes, mas, como disse o candidato do Mais Sines, não corresponde à verdade, porque a Câmara Municipal tem apenas uma parte do capital, ou seja, há um conjunto de associados que vão definir em Assembleia Geral, possivelmente com este Presidente ou com outro, a localização da ETLA. As propostas que irei fazer são 3 localizações no território de Sines, há anteprojetos já feitos, localizações definidas, isso é um assunto perfeitamente fechado.
Relativamente à questão da Zona Franca, que também foi mencionada. Bom, eu não sei onde é que surgiu agora, com varinha mágica, esta decisão, porque há um estudo a ser feito pela Administração do Porto de Sines, a ICEP, a Câmara e a Comunidade Portuária, adjudicada há cerca de um ano, para estudar a possibilidade de localização na zona das Ilhas, mais a sul, de uma Zona Franca. Portanto, isso é um estudo que está a ser desenvolvido e que, obviamente, merece toda a credibilidade quando for apresentado. Relativamente a outra questão que foi mencionada, relativamente às obras. As obras, a única obra que neste momento está com dificuldades, devido a ter existido apenas um único concorrente, é a Marquês de Pombal. Estamos em negociações no sentido de resolver o problema. Quanto ao mercado municipal, o Canil e o mercado provisório, a empresa foi à falência, portanto, desapareceu, e nós lançámos novos concursos, estão a decorrer neste momento para dar resposta a essas obras. Muito obrigado. Vai com mais tempo do que outros candidatos, mas são temas que interessam. Quer falar sobre o Parque de Campismo? Sim, posso falar. Acho que toda a gente gostava de ouvir. É um processo muito simples. Antes de entrarmos em 2013 foi feita uma asta pública para concessionar aquela zona da cidade e para a realização do Parque de Campismo. O contrato e a forma como foi feito não permite resolver o contrato, nem sequer encontrar soluções que possam fazer com que o terreno passe para a Câmara. Estamos a tentar que o empreiteiro, ou neste caso o promotor, resolva o problema. Obviamente vai ter que ir para um processo jurídico para tentar acelerar o processo ou reverter para a posse da Câmara. Só um pouco, o António Brás está a pedir a palavra outra vez. Há aqui algumas coisas que não são fáceis, mas também temos que compreender. Nuno Mascarenhas leva mais tempo do que os outros candidatos neste momento. Também é o Presidente em exercício, acaba por ser mais interpelado ou alvo das acusações, e algumas explicações também são pertinentes para os municípios e isso, creio eu, obriga-nos a compreender a situação, mas vamos tentar equilibrar. António Brás estava a pedir a palavra, mas já é a segunda vez, daqui a pouco a sua próxima vez está a chegar, porque já é a segunda vez que pede a palavra e há candidatos que já estão sem falar há muito tempo. Vou passar já de seguida a palavra a Nuno da Câmara Pereira. Queria só dizer isto para quem nos está a seguir nas redes sociais, que agradecemos que partilhem esta transmissão, é uma forma de chegarmos a mais pessoas no Concelho de Sines, e lembrar também que podem participar no debate, podem comentar estes temas, colocar questões nas redes sociais que permitem que sejam feitos esses comentários. Nuno da Câmara Pereira, sobre o que aqui tem sido dito e no âmbito destes temas que estamos a tratar, desenvolvimento, estratégia para o futuro de Sines, o que é que tem a dizer? Bem, eu julgo que há um problema estrutural na evolução da cidade de Sines, porquanto o complexo industrial que foi constituído já há várias décadas, o certo é que se veio trazer para Sines um desenvolvimento único no país, trazendo para aqui emprego e capacidade empresarial. É certo que essa existência do complexo industrial veio a dividir a cidade de Sines, quanto a mim, da água. É preciso trazer a água para a cidade e a cidade para a água. E o grande problema que eu vejo aqui de Sines é precisamente o divórcio completo e inexplicável da cidade com a sua baía lindíssima, e nós portugueses sempre fomos pródigos em que, quando fomos para o mundo, sempre soubemos nos pôr e qualificar em baías lindíssimas. E a baía de Sines é única. De qualquer maneira, esse complexo industrial, inclusivamente, estruturalmente também dividiu e fragmentou a própria cidade, através dos tubos que nós vemos a norte de Sines. E, portanto, o problema aqui da cidade é um problema que tem a ver com a fragmentação do tecido urbano. E este é que é o grande drama da cidade. Há que fazer, estruturar a cidade, de tal maneira que devolvê-la à baía, porque os acessos à baía não são fáceis. Inclusivamente, o Penedo da Índia, para mim, é uma vergonha o que ali se passa, porque se nós olharmos para a cidade da Baía, somos capazes dificilmente de ver o castelo
e facilmente o vemos, envolvido na vegetação espontânea. Aquela baía precisa, precisamente, de ter uma socialização que não encontra e ter acesso a ela, seja através do elevador, que não funciona inexplicavelmente, talvez através de aliás, há estudos para isso, uma escada rolante ou dividir os patamares entre as cotas de cima e a cota de baixo para obviamente, espevitar através da vegetação, do ajardinamento, através dos patamares com escadas ou sem elas, para que haja o acesso fácil e diverso entre a cidade e a sua baía. E eu julgo que é este o problema estrutural da cidade, independentemente de haver habitação. Obviamente que o grande problema, o grande drama de Sines, todos nós sabemos, a Vox Populis, é o problema da habitação. Vamos à habitação como um dos temas sim, mas eu não estou a centrais falar, a seguir. eu só estou a falar exatamente, não iria a falar da Sim, mas habitação. pode falar, é só para dizer que se quiser gerir o seu tempo da melhor maneira, teremos mais à frente esse tema também. Sim, senhor. Mas de qualquer maneira, para já, a priori, o que me interessa agora realçar neste momento, da primeira palavra, é exatamente a parte estrutural da cidade que não está de acordo com o que devia ser. Não é uma cidade, deixou de ser uma cidade a dar para o mar, a dialogar com o mar, mas perdeu-se esse diálogo. Seja através do abandono, a palavra que eu posso dizer, quando eu olho para aqueles caniços todos, com as acácias de duas espécies, a acácia mimosa e a acácia espinosa, e olho para o Pereira da Índia, e digo assim, como é que é possível? Tenho fotografias de como é que era o castelo, e a fotografia, inclusive, como é que se via aquela falésia toda, que já foi limpa em tempos, e hoje em dia completamente abandonada. Eu julgo que não é possível vender um cartaz de Sines turisticamente, com a dignidade que ela merece, sem que nós nos cuidamos da natureza e da própria existência social e cívica que a história tem perante o homem. E este, que para mim é o grande drama de Sines, é a vergonha, desculpem-me a expressão, eu que venho de fora, se calhar tenho um olhar diferente, eu costumo dar este exemplo, eu sou de Évora, todos os dias passo ao Templo de Ana, já não liga aquilo, e vai pessoas de todo o mundo ver o Templo de Ana, e vocês vivem cá, já não reparam, já se habituaram, mas a mim chocou-me profundamente, Dr. Mascarenhas, foi exatamente ver o drama daquela falésia que para mim me chocou. É fácil nós criticarmos, é fácil nós apontarmos. As soluções, que calhar, não são tão fáceis, mas é exatamente esta a faculdade que nós temos no escrutínio de 4 em 4 anos. Portanto, com o devido respeito, muito obrigado. Tenho isto a dizer. Nuno da Câmara Pereira, candidato do PSD, CDS, PP, agora falou 5 minutos, portanto já compensou o atraso que levava, está em linha com o tempo consumido pela generalidade dos candidatos, com uma vantagem ainda para Nuno Mascarenhas. Iríamos a um outro tema, uma outra ronda, mais formalmente, mas antes ainda dar oportunidade a quem quiser dizer mais alguma coisa sobre o que já aqui foi afirmado. Quem quiser inscrever-se, digamos assim, António Brás já tinha demonstrado interesse em falar do que foi referido por Nuno Mascarenhas, faça favor. Sim, eu não quero entrar no jogo de acusações de quem fala a verdade e quem fala a mentira, porque acho que estas coisas devem ser feitas com factos. Nós, enquanto movimento, fizemos uma coisa que nunca ninguém o fez. Dirigimos à Câmara Municipal de Sines para perceber qual é a situação atual da Câmara Municipal de Sines relativamente a dezembro, que é os dados que existem do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da atividade. Entre várias coisas abordámos o parque de campismo. E o Presidente da Câmara Municipal de Sines, candidato do PS, mostrou um total desconhecimento. Dizia que o contrato não... Disse, temos provas, temos testemunhas, o contrato não tinha datas, estava mal feito, não conhecia, alegou que não havia nenhuma penhora, que nunca penhora nada. Eu tenho aqui comigo, e disponibilizo aos candidatos que quiserem e a quem quiser, tenho aqui comigo uma cópia do contrato que diz assim: requalificação do Parque de Campismo de Sines com uma classificação mínima de 4 estrelas, em conformidade com o plano pormenor da Zona Poente, num prazo máximo de 3 anos. Isto foi assinado em 2013. Portanto, o Presidente da Câmara Municipal de Sines, candidato PS, não pode desconhecer isto. Isto é gravíssimo, desconhece isto. Mas mais grave ainda, veio mais tarde, tenho aqui a hipoteca, em 2018 veio autorizar, que são 570 mil euros, tem que ter o seu conhecimento e a sua avaliação, veio autorizar uma penhora sobre o Parque de Campismo, o terreno do Parque de Campismo. Significa que neste momento, se Sines quiser reaver aquilo que é seu, vai ter que comprar o terreno.
Vai ter que pagar este penhório. Portanto, isto são provas, isto são documentos, Muito isto não obrigado, são António Braz. invenções. Acho que o essencial sobre essa matéria Está aqui, quem quiser consultar, está dito. inclusive o candidato do PS quiser consultar e disponível. Nuno Mascarenhas vai agora responder, com certeza. Bom, muito rapidamente. Obviamente que não corresponde àquilo que Está foi aqui, dito Sr. nessa Candidato, reunião, se quiser ver. a não ser que tenha gravado a reunião que tivemos presentes na Câmara Municipal, espero que não tenha feito. Temos testemunhas. Mas queria dizer o seguinte, grande parte dos empresários de Sines que nos estão a ver ou a ouvir podem perceber que vai ser muito difícil, se porventura o movimento ganhasse, fazer as penhoras dos direitos de superfície na SIL 2. O que é que eu quero dizer com isto? Todos os empresários que precisam de empréstimo e que necessitam de dar garantias, solicitam à Câmara a hipoteca dos terrenos para poderem obter esses mesmos empréstimos. Portanto, é uma prática normal da Câmara, temos feito ao longo dos anos, os executivos anteriores têm feito ao longo dos anos, é uma coisa perfeitamente pacífica. Mas gostaria de dizer, porque às vezes as insinuações também não são corretas. Há pouco o candidato do Mais Sines dizia que, bom, perdemos população. De facto, Sines no censo 2021 perde 24 pessoas. Mas há uma coisa que ninguém diz, é que isto são dados preliminares. Ainda temos os dados provisórios e os dados definitivos. E estas 24 pessoas que perdemos não correspondem efetivamente à verdade. Sines aumentou a população porque nós tivemos um saldo natural negativo de 279 pessoas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vieram mais famílias viver para Sines, quer dizer que temos mais edifícios, mais 176, temos mais 289 alojamentos, temos mais 300 agregados familiares. Nuno Mascarenhas, já vamos falar agora já a seguir de habitação. Okay. Ainda sobre o parque e, portanto, temos certamente a oportunidade de ouvir esses números que nos quer transmitir. Jaime Castro, da CDU. Ainda sobre o parque campismo e sobre alguns processos que estão pendentes, para nós o importante é que o parque campismo avance. Para nós o importante é que o parque campismo funcione. Para nós o importante é que o centro de recolha de animais funcione. Para nós o importante é que o mercado municipal funcione. Mas é bom as pessoas saberem que foi a CDU que fechou o parque campismo. Para nós o importante é que a Marquês de Pombal as obras avancem. Agora, é importante a Câmara Municipal ter celeridade sobre os processos em termos jurídicos, porque é o que se trata, e com coragem, que é isso que eu não vejo neste Executivo. Não há coragem, não há liderança. E isto nós temos que o dizer, não é? Portanto, nós conhecemos situações noutros municípios que foram tratadas a tempo com as mesmas patologias. E, portanto, acho que aqui o Executivo da Câmara Municipal de Sines não tem estado bem neste ponto. Mais Sines, neste momento, em termos do embelezamento do espaço público, em termos daquilo que é a limpeza urbana, há um esforço agora de última hora, porque vão haver eleições, não é? Porque planeamento não existe. Isso não existe. Não existe rede de rega na maior parte dos pontos, ou seja, a relva está a morrer, está a secar, e isso é uma verdade. Há tubos enterrados no chão, como já foi dito, e, portanto, nós temos que ir para a Câmara para mostrar como é que se trabalha. Okay? Deixem-me só aqui muito rápido. Vocês reparem bem, e isto é há paradigmático, e é assustador. Deixa-me concluir. O António Braz já tinha começado a falar muito rápido. Mas são duas questões, vai levar tempo. Deixe só responder mais diretamente. É muito rápido. António Braz, deixe só o Nuno Mascarenhas responder diretamente àquilo que foi dito. Relativamente a estas duas questões que a CDU evocou, o parque campismo, é bom que as pessoas saibam que foi a CDU que fechou o parque campismo em Sines. Relativamente à herança que recebemos, é importante que as pessoas saibam que foi a CDU, com a sua gestão, que acumulou uma dívida às Águas de Santo André que este Executivo teve de pagar. Portanto, é importante repor estas questões que são fundamentais. Muito obrigado, António Braz. Muito rapidamente. É paradigmático, e os ouvintes perceberão, é assustador como é que uma pessoa que é Presidente da Câmara Municipal de Sines durante 8 anos teve os maiores investimentos per capita do país, e há pouco o Jaime não percebeu, talvez isto, quando eu dizia, o Alentejo não teve muitos investimentos, Sines tem tido investimentos astronómicos da parte do Governo. Como é que uma pessoa que é Presidente da Câmara Municipal de Sines durante 8 anos, se vem vangloriar que Sines perdeu ou ganhou 24 pessoas?
Não são 2.000, nem 5.000, nem 10.000. São 24 pessoas. Vamos Muitos tratar parabéns, 24 pessoas. António Brás, vamos tratar desse tema a seguir no âmbito da habitação, porque tem a ver com o crescimento demográfico. Posso responder? Tenho que responder, peço desculpa. Eu só fiz esta observação porque o candidato que está aqui à minha esquerda Está perdido. achou que a responsabilidade de ter perdido 24 pessoas é da Câmara. Claro. Portanto, estão a perceber onde é que Sem está. dúvida nenhuma. O que é algo, aliás, é culpa de Sem tudo. dúvida. Só falta dizer Sem dúvida. que o facto de existir problemas noutras empresas e noutras instituições, principalmente as IPSS, é culpa também da Câmara. Vamos falar certamente da demografia a seguir com o tema da habitação. Eu pergunto só aos outros dois candidatos que não participaram tanto neste período agora mais recente, se têm alguma coisa a dizer sobre o que aqui foi dito. Se não tiverem, passamos a um novo tema. E eu ia mesmo começar agora por Jorge Maia, do Chega. Relativamente à habitação, há pouco já aflorou este tema, mas pedia-lhe agora que aprofundasse não apenas a avaliação da situação da habitação no Concelho de Sines, a estratégia que tem sido seguida, mas também se acha que há perspectivas de Sines conseguir responder, do ponto de vista da habitação, de alojamento, de acolhimento, da mão de obra que se antevê que venha a ser necessária para os projetos que são a ser falados, ou se, pelo contrário, acha que não há perspectivas disso poder ser conseguido. Voltando um pouco atrás, e em relação àquilo que se falou há pouco, já gostaria só de dizer uma coisa. Eu, como cidadão, já estou aqui como desconhecedor de muitas coisas, indiscutivelmente. Não posso esconder isso. Não tenho números, não tenho estudos, não tenho nada disso. Portanto, sou um desconhecedor disto, independente desta matéria. Tenho a minha opinião como cidadão, e ela é válida e vale o que vale, e para mim vale muito. Eu quero ver as coisas feitas, quero ver a obra feita, quero ver o Parque de Campismo trabalhar, porque acho que é extremamente importante para o turismo em Sines e para as pessoas que vêm de fora. Existiu, portanto foi encerrado por alguém. Quero ver a questão dos animais do canil resolvido também. O mercado municipal é importante, a Marquês com Bala, é importante, indiscutivelmente. Eu sei que para estas coisas é preciso dinheiro, é preciso haver verbas e pronto, as coisas são complicadas, não poderei culpar nem desculpar as pessoas, porque não estou dentro dos processos. E nós, quando falamos, eu gosto de falar de conhecimento. Quando não falo de conhecimento, não tenho conhecimento, calmo com isso. Basicamente é isso. Gostaria de ver as coisas resolvidas, indiscutivelmente, porque acho que são muito morosas, demoram bastante tempo e isso prejudica muita gente. Em relação à questão da habitação, a habitação neste momento em Sines está a preços incomportáveis. Penso que um jovem, qualquer pessoa que trabalhe aqui no Concelho, nós perdemos poder remuneratório em Sines. Nós ganhamos menos do que ganhámos aqui há uns anos atrás. Portanto, isso é indiscutível. Eu trabalho numa empresa de Porto em Sines, portanto, e ganho menos do que ganhava aqui há uns anos atrás. Fruto de aumentos de impostos e essa questão toda. Neste momento, comprar uma casa, os preços que estão aqui em Sines, é impossível para alguém que queira começar aqui a sua vida e que se queira estabelecer aqui com 800 euros de ordenado, por exemplo, ou 900. Minha perspectiva é impossível. Tem que existir soluções para casas a preços justos e controlados. Eu defendo a cooperativa de habitação, que é uma solução que eu gosto e acho que é possível de ser utilizada. A Câmara também já em tempos fez uma urbanização com preços controlados, portanto, e depois... mas eu acho que as cooperativas de habitação são extremamente interessantes. Gostaria de ver também aqui uma zona onde se pudesse... Eu moro num apartamento, gostaria de amanhã fazer uma vivenda, uma casa unifamiliar. Eu vou ter que comprar lá um construtor civil e vou ter que gastar não sei quantos milhares de euros, centenas de milhares de euros. Eu não encontro terreno aqui a preços justos, na minha perspectiva. Os terrenos são extremamente caros. E nós não podemos estar a trabalhar só para ricos, nem para gente com poder económico muito grande. Temos que pensar na maioria das pessoas. E a maioria das pessoas não tem capacidade financeira para comprar um terreno de 100 mil euros ou de 80 mil euros e construir uma casa, por exemplo. Está-se a urbanizar aquela zona ali por cima, onde era a zona da Pedreira. Portanto, ali por cima, onde está... Essa zona foi expropriada nos anos 70, quando se iniciou aqui as obras em Sines. Ok, também foi feita uma pedreira ali ao lado, as pessoas não podiam ter ali as casas. Neste momento foi expropriada e vai ser urbanizada. E presumo que os valores sejam extremamente elevados a nível de terrenos. Portanto, eu acho que tem que existir aqui, o PDM não está ainda concluído, portanto, não sei também quais são as áreas de expansão de Sines, mas gostaria de ver também, eu gostaria de ver a habitação mais acessível às pessoas, especialmente dos jovens. Essa é a minha postura em relação a isso. Muito obrigado, e por esta ordem que estou a seguir agora, António Brás, do Movimento Mais Sines. Eu fui esquecido. Desculpa? Eu fui esquecido. Não, nós iniciámos agora um novo tema Mas não da fui esquecido habitação. desse tema. No tema anterior, o Nuno da Câmara Pereira foi o último a falar. Depois, iniciámos agora, aproveito para explicar, para não haver nenhuma dúvida, iniciámos agora o novo tema da habitação,
em que eu dei início à ronda pelo número 3 do sorteio inicial, porque na anterior tinha sido o número 2 a iniciar, e depois sigo sempre a ordem. Portanto, na ronda anterior foi o Nuno Mascarenhas que iniciou a intervenção, quando falámos de desenvolvimento, captação de empresas, estratégia. Agora, na habitação, era o número 2 do sorteio, o Jorge Maia, do Chega, e vamos seguir a mesma ordem, a seguir o número 4, o número 5, e, portanto, nesta nova ronda, o Nuno da Câmara Pereira será o penúltimo a falar. Muito bem. Ok? António Brás, ia-lhe passar a palavra, mas também queria que respondesse a isto. Neste tema é difícil ser curto. Sim. Eu vou pedir Sobre mais a tempo neste tempo e menos nos Sobre que a seguem. habitação, poderá Com certeza. dizer como é que se pode Antes resolver o de problema ir à de Sines, habitação. mas eu também gostava que explicasse, que fundamentasse, por que razão é que o município é que tem culpa da variação dos censos, quando Sines até Ouça, não perdeu população Não nos números da Câmara e o Não Alentejo desconto- perdeu. Não desconto tempo para eu lhe responder a isso. É uma pergunta excepcional. A Câmara Municipal de Sines, um autarca, quando é eleito, é responsável pela totalidade do seu território. A atratividade dos territórios faz com base, isto é da escola, isto não tem segredo nenhum, há necessidades básicas que se vão satisfazendo. Primeira, trabalho. As pessoas vêm para Sines quando há trabalho. A partir daí as pessoas fixam-se em Sines se tiverem o quê? Se tiverem escolas, se tiverem habitação, se tiverem atividades de lazer, se tiverem bem-estar. Nós em Sines, infelizmente, só temos trabalho. E trabalho induzido normalmente pelo Governo. E esta é a realidade. As pessoas não se fixam em Sines, fixam-se em Santo André. Santo André tem uma cooperativa a trabalhar de forma florescente, está cheia de gente de Sines. Nenhum jovem em Sines consegue comprar uma casa por menos de 140, 150 mil euros. Portanto, a atratividade começa aqui. E aqui vamos à habitação. Mas antes disso, muito rapidamente, o que é que eu vos quero dizer? Relativamente às empresas, eu sou presidente, o candidato do PS, escusa de fazer esta demagogia, que as empresas que connosco, que não há penhoras, deixe-se disso. O problema das empresas em Sines neste momento é outro. É a falta de agilidade no tratamento dos processos e nos licenciamentos. É assustador. Eu conheço dezenas de investidores que foram embora de Sines e foram para outras localidades porque não conseguem investir em Sines. Ou não são atendidos, ou não agilizam os processos. Esse é que é o grande drama. E depois há um outro drama. É que a Câmara Municipal de Sines aumentou nos últimos 3, 4 anos em mais de 2 milhões, em quase 3 milhões, a contratação em empresas externas. E maioritariamente não são de Sines. E nós temos que dar prioridade às empresas de Sines. E não venham com a contratação pública. Eu sei muito bem o que é a contratação pública e os mecanismos possíveis de contratar empresas de Sines. E esta é uma realidade. Aumentámos em cerca de 3 milhões e tal, eu tenho aqui as contas da autarquia, posso ver, aumentámos em mais de 3 milhões a contratação externa, sem que isto represente uma diminuição dos custos da autarquia. Porque podia ser uma estratégia. Esvaziar a autarquia e contratar fora. Mas nem isso é só inaptidão, é só desconhecimento, é só incapacidade. E há alguma necessidade de contratar empresas externas, não sei se fazem melhor os trabalhos do que as de Sines, desconheço. Indo agora à habitação. A habitação, quero-vos dizer aqui 3 ou 4 coisas. Primeiro, Sines efetivamente tem um conjunto muito vasto de planos, relativamente bem traçados, até para uma dimensão muito superior em termos populacional do que aquela que temos hoje, projetos, e aqui temos que dizê-lo, aqui temos que reconhecer, projetos que não foram feitos por este Executivo. Este Executivo, em 8 anos, não aprovou o PDM e fez 0 projetos. 0. E herdou os projetos do antigo Executivo, que, por acaso, o candidato do PS como vereador aprovou todos. Nunca fez oposição. Aprovou todos. Eu hoje venho falar da CDU e do SIGA. Aprovou tudo. Nunca fez oposição. Eu estava lá. Nunca ouvi fazer oposição. Ele lá saberia porquê. Aprovou todos estes projetos, inclusive o elevador. O candidato do PS aprovou o elevador. Está uma proposta na autarquia de Sines, minha enquanto vereador, precisamente a propor a escada rolantes para a falésia, à semelhança do que tem os aeroportos, com cobertura e com sensores. Precisamente, muito próximo disso. Foi chumbado. Foi chumbado e foi aprovado o elevador pelo candidato do PS e outros. Esta é a realidade dos factos. Isto, na altura, já gastou 3 minutos e ainda não falou da habitação. Na altura existiam atas, agora parece que deixaram de existir, mas isto está lá. Eu, se me der 2 minutos, eu falo da habitação, desconta-me noutro tema. Portanto, nós temos em Sines, basicamente, ativos 2 grandes planos. O plano de expansão da Zona Norte, que é esta zona aqui da Quinta do Meio, isto para nos situarmos, é a zona da Quinta do Meio, do Alcarial, do Convento, das Piscinas. Isto está ativo desde 2011. A Câmara Municipal de Sines é proprietária de 39% destes terrenos. 39%. Depois temos o PP Sul, que compreende aqui esta zona, sensivelmente entre as finanças e aqui a entrada de Sines e a Costa do Norte e aqui a Avenida General Humberto Delgado, em que a Câmara Municipal de Sines é dona de qualquer coisa como, tem por aqui, PP Sul, 46%. A Câmara Municipal de Sines é dona de quase 50% destes terrenos.
Em 8 anos, o que é que a Câmara Municipal de Sines fez para agir enquanto amenizador da especulação? Fez nada. Vendeu de forma especulativa os terrenos. Pode fazer prédios, onde podia fazer prédios, fez moradias. Onde podiam habitar 30 pessoas, habita uma. Esta é a realidade. Não vale a pena. Todos conhecemos isto. Todos conhecemos isto. Na costa, no Parque de Campismo, está igualmente previsto no plano pormenor da Zona Poente, 26 moradias e 2 prédios. Totalmente da autarquia. Passaram 8 anos, fez 0. A Câmara Municipal de Sines fez 0 na habitação. O que é que nós propomos? Isto está no nosso programa eleitoral. O programa Primeiro Direito, que é o que existe agora, permite realojar algumas pessoas, permite que algumas pessoas vivam de forma digna e recuperem as suas casas, seja do ponto de vista do arrendamento, seja do ponto de vista da aquisição, mas nós não perdemos de vista, de modo nenhum, as cooperativas e os CDHs. Ao lado das piscinas municipais de Sines, o candidato do PS herdou aprovados 320 fogos para fazer CDH. Foram feitos 120. Sabem porquê? Pelo antigo Executivo. São estas as heranças que não falam. Dos 200 focos que estão disponíveis, fez 0 em 8 anos. António Braz, e com isto, falou 5 minutos seguidos. É 1 minuto. Mais 1 minuto não pode ser, António Braz. 30 segundos. Não, mas não se esqueça do que vai dizer, terá a oportunidade a seguir, sem dúvida nenhuma. 30 segundos e eu fecho a habitação. António Braz, uma coisa importante também para gerir, além do dinheiro, é o tempo. Sim, mas deixe-me só dizer, são 30 segundos e eu fecho a habitação. A seguir continuaremos a falar de habitação. Terá tempo, faltam ainda cerca de 1 hora quase para o debate e teremos a oportunidade, certamente. Nuno Mascarenhas, eu reconheço que tem direito de responder aqui a muita coisa, mas chama a atenção para o seguinte: ainda vai falar agora também o candidato da CDU e outros, não sei se quer guardar para falar depois, porque a sua intervenção está prevista ser a penúltima deste painel, desta ronda, e depois poderemos também compensar esse tempo com as respostas também que reconhecemos que tem que dar, uma vez que é mais visado. Jaime Cáceres, sobre a habitação. Primeiro queria responder aqui uma situação que tem a ver com as responsabilidades da CDU ou não relativamente ao Parque Campismo e a outras situações. Mas queria lhe lembrar, Sr. Candidato Nuno Mascarenhas, que a CDU, enquanto teve no poder em Sines, podiam-se ver os jardins, portanto, o tratamento, o espaço público bem tratado, o embelezamento do espaço público, a limpeza urbana, era algo que orgulhava os sinienses e a população de Sines. E isso é indesmentível. Agora, sobre a questão da habitação, temos aqui um outro problema. Quer dizer, a habitação não é só um problema que tem a ver com as autarquias. Atenção, não é? Este é um problema que é transversal ao país. É um problema que é transversal ao país. Os sucessivos governos nunca tiveram uma política de habitação para o país. Neste momento, a Câmara Municipal de Sines, pelo menos, tem um instrumento, não é? Que é a questão da estratégica local de habitação. Já é qualquer coisa. Agora, estou de acordo que se deve privilegiar aquilo que é o primeiro direito, deve-se privilegiar também a conservação e manutenção daquilo que são a habitação social em Sines, deve-se dar prioridade como primeiro direito a pessoas que ainda vivem de forma desumana em Sines, e isso há que dizer que há pessoas que vivem praticamente no meio da rua, e isso é fundamental nós tratarmos dessas pessoas com uma habitação condigna. Depois, estou de acordo relativamente, pelo menos à experiência que tenho relativamente às cooperativas. Temos que ter sorte também de termos à frente das cooperativas pessoas capazes para promovermos a habitação a custos controlados, porque neste momento isto é um descontrole total, não é? Ou seja, neste momento há uma especulação, e não é só em Sines, é em Sines e nos arredores, aqui no litoral alentejano, porque as pessoas estão a descobrir o litoral alentejano, e nós temos que, indo ao encontro daquilo que o candidato António Braz disse, nós temos de ter cuidado aqui com a utilização dos solos. Nós não podemos estar a fazer loteamentos municipais de vivendas que muitas vezes nem sequer são para pessoas de terra, não é? E deixarmos para trás os jovens que querem
a casa, querem uma casa para viver e não têm, porque os próprios bancos não dão a possibilidade de comprar uma casa por, como há aqui em Sines, por 250 mil ou 260 mil euros, não é? Num prédio. Atenção. Pronto, e o que eu estou a dizer, isto é verdade. O Nuno Mascarenhas sabe disso. E, portanto, nós temos de ter muito cuidado com aquilo que é a utilização dos solos. E isto volta ao princípio. PDM, o PROT, uma série de instrumentos de planeamento que Sines não tem. E Sines, ao não ter, e depois não tem essa atratividade que nós pretendemos para Sines. E se nós formos poder, com certeza, esta é uma prioridade, a habitação, mas também depois fala-se de muita coisa, depois é assim, nós necessitamos até 2015 3 mil fogos. Eu não sei se isto é assim, não é? Porque depois era aquelas preocupações que nós tínhamos relativamente para onde é que vão, se a Galp tiver que fechar um dia, para onde é que vão esses trabalhadores? Vão ser aproveitados para as novas empresas, com novas tecnologias, para o digital, etc, etc. Os trabalhadores da petroquímica, a mesma coisa. Para onde é que vão esses trabalhadores? Isso é que nos preocupa a sério. Portanto, quando se fala em 3 mil fogos mais, se calhar não são 3 mil fogos, se calhar são 1.500. Agora, Sines, por aquilo que eu vejo, neste momento não tinha a capacidade para isso, mas nós temos que ir também paulatinamente, temos que ir resolvendo os problemas. Temos um instrumento agora importante, que com certeza não corresponde à realidade, porque há um passivo também nesta área, mas a habitação a custos controlados é aquele que responde às necessidades dos jovens para a primeira habitação, e tem que haver regras nesse sentido. Primeira habitação em primeiro lugar, para nós termos, para que os jovens se fixem, não tenham que ir para o outro lado, e aqui, neste momento, o meu foco é Sines e as pessoas de Sines, e os jovens de Sines. Obrigado, Jaime Cáceres. Consumiu mesmo 5 minutos e 2 segundos. Eu penso que há pouco tinha referido por lápis que Nuno Mascarenhas era o penúltimo deste painel, mas não, é o último, pela tal ordem. Primeiro vai falar Nuno da Câmara Pereira e depois, no final, a encerrar, sem prejuízo de ainda voltarmos a uma réplica sobre este tema da habitação. Nuno da Câmara Pereira, sobre a habitação, para se conseguir resolver o problema de falta de habitação em Sines, o que é que propõe? Indo ao site da Câmara Municipal, encontrei aqui algumas referências que é interessante referir sobre o problema da habitação, em que referem que são 147 as famílias que estão sinalizadas com habitação insuficiente. Habitação indigna são 554 agregados, traduzem-se em 1997, 2 mil pessoas, portanto. 48% das quais vivem em situação de insalubridade, 45% em situação de precariedade, 4% em sobrelotação e 3% em habitações inadequadas. É óbvio que é falhado um Estado ou um Conselho que não defenda, como premissa primeira, e está na Constituição consagrada, o direito à habitação. Quando nós olhamos para o Conselho, isto é histórico, a urbanização toda de Sines foi colonizada, passo a expressão, por Santo André. Sines, neste momento, tem a maior densidade populacional do litoral alentejano. Santo André, porém, tem o dobro. Sines tem tem o dobro da densidade populacional de Évora ou de Beja, mas tem metade da de Santo André. E por isso mesmo, quando nós olhamos para estes números, temos que pensar na utilização do solo urbano, quando inclusivamente o candidato António Brás referiu muito bem, 36%, se não me engano, o solo urbano que está adotado à Câmara. Obviamente, o nosso candidato Jaime Cáceres referiu muito bem, várias vezes, precisamos de um PDM. É o ovo de Colombo.
Não podemos falar de nada sem se referir que há mais de 20 anos, julgo eu, que não há um PDM em Sines. E é necessário definir onde é que vai ser o solo urbano, onde é que vai ser o solo rural, onde acaba Sines, o perímetro, e o que é que a gente pode utilizar. Obviamente que a utilização do solo urbano é fundamental para que a Câmara não seja ela também promotora da especulação do solo urbano, para que os jovens possam ter acesso. A Câmara Municipal, inclusive falando de habitação, pode perfeitamente tomar para si o solo urbano e fazer construção modular, barata, inclusivamente ceder arrendar a preços exíguos, com certeza, mediante o IRS de cada jovem, para que possamos fixar os jovens. Quando o problema dos jovens, e abordaram vários durante a minha estada aqui em Sines, e às vezes aqui venho e volto e vou falando com as pessoas, e uma das coisas que verifiquei é exatamente o problema dos jovens em fixarem. O custo da habitação em Sines é ao nível de Lisboa. O rendimento per capita do sinense é o mesmo que o de Lisboa. Como é que é possível? O PIB de Sines é ao nível também. Portanto, de facto, estamos aqui num concelho único no país e não sabemos aproveitar. Inclusive o espaço. Não há habitação sem o espaço lúdico, sem o passeio, sem o jardim. Tenho aqui esta fotografia que mostra tudo. Desculpa, mas eu fico aqui e fico. Como é que é possível? O símbolo, já não estou a falar do resto está aqui, mas o símbolo, o maior símbolo de Sines, que é o brasão de Sines, fugiu. Atualmente, como era. Eu passo por aqui e dizia, mas como é que é possível? E eu vi as duas senhoras, com alguma idade, a limpar este jardim. 1º de agosto, o primeiro de inverno. É no 1º de agosto que começa a cair a primeira folha. Coitadas, elas limparam com o que podia ser as folhas, quantidade de folhas, e foram-se embora. Olhei para o jardim e continuava quase igual. Já não havia recipiente com que elas andavam a arrastar, já não havia recipiente para lavar mais folhas. Obviamente temos que modernizar, Dr. Nuno Mascarenhas, temos que modernizar os meios de recolha do lixo, da limpeza dos jardins. É verdade que os relevados estão outra vergonha, não têm rega suficiente. Eu já referi de outra vez, ali no jardim da Alameda, vi um expressor, e fui lá, e tratei dele, um expressor que brotava água, jorrava água, e eu tratei-o e pôs no sítio certo, deixou de jorrar água. O outro não jorrava tão pouco, porque estava enterrado mais de um palmo debaixo de terra. Portanto, entretanto agora já passou 30 segundos dos 5 minutos, então, mas tem sido os que têm falado menos, embora agora tenha compensado. Sim, mas deixe-me terminar. Também gostava que nos avisasse, olha, o tempo está a terminar. Olha, na Assembleia da República fazem assim. Olha, o senhor deputado, faz favor, deixe-me terminar. E você não me dá para hipótese, porque acabou. Bem, mas de qualquer maneira, está dado o recado. Está dado o recado. Já acabou? Já. Vamos lá. Muito obrigado. Afinal, não era tanto para apresentar argumento político, era mais só para censurar o moderador. Também serve. Também serve. Desculpe? Também serve. Também serve, e tudo se admite, desde que sejam críticas construtivas e com boa educação, não tem qualquer problema. Candidato Nuno Mascarenhas, também sobre este tema da habitação e com as muitas coisas que já foram aqui apontadas, faça a favor. Muito rapidamente, só dizer ao candidato do PSD, tenho todo o gosto em explicar, depois do debate, a diferença entre um PDM e um plano pormenor. Sines não precisa, Sines tem um PDM em vigor, os planos pormenor servem para fazer os loteamentos e estão em vigor. Relativamente àquilo que foi referido pelo candidato do Mais Sines, obviamente que quem está a ver-nos e conhece as pessoas em questão percebe como é que o Brás funciona. E, naturalmente, dizer que a Câmara faz moradias em locais onde devia haver prédios, obviamente, é pura demagogia, porque sabe que os planos pormenor definem onde é que são os prédios e onde é que são as moradias. Quando diz, por exemplo, que a Câmara não fez nenhuns fogos ou loteamentos
também falta a verdade, porque a Câmara fez em Porto Covo, tem cerca de 21 lotes para atribuir ou para vender a residentes no Conselho e estava à espera da aprovação da Estratégia Local de Habitação para os colocar no mercado e ter um regulamento muito próprio. Quando diz, por exemplo, que não tem sido feito um trabalho relativamente à habitação, também não falo a verdade, uma vez que Sines é o município com mais habitação social do Conselho, da região, e tem negociado, tem neste momento praticamente fechado uma negociação com uma cooperativa de habitação para vender lotes de terreno para construção. Mas estamos a negociar com muitas outras empresas que pretendem instalar em Sines, construir prédios e focos que são necessários, porque aquilo que tem acontecido nos últimos anos é algo muito curioso. Os próprios promotores imobiliários não têm tido interesse em construir prédios. Constroem moradias porque é muito mais rentável. E já perceberam que tanto em Sines, como em Santiago, como em Santo André, que o caminho não é esse. E, naturalmente, esse é um trabalho que temos desenvolvido em proximidade com essas instituições e estamos, de facto, a desenvolver um trabalho importante nessa matéria. Agora, a Estratégia Local de Habitação é, de facto, o grande instrumento que vai permitir não só o financiamento para a reabilitação de muitas habitações, e não posso esquecer que a Câmara Municipal, todos os anos praticamente, tem reabilitado em conjunto com os privados que moram nesses prédios em zonas, algumas delas degradadas, mas de facto, como foi referido, nós temos cerca de 554 agregados com problemas de habitação, temos neste momento definido quais são as prioridades, porque de facto grande parte desses agregados vão ter o problema resolvido através do primeiro direito. Estamos a falar, por exemplo, concretamente de cerca de 220, 230 fogos no bairro 1º de Maio, que é um bairro que tem tido um problema ao longo dos anos devido às ligações que tinha com o IRU, uma vez que grande parte desses fogos pertencia ao IRU. Neste momento, através do primeiro direito, vamos resolver esses problemas com financiamentos diretos por parte do IRU. Mas o primeiro direito, obviamente que é um instrumento importante, nada tem a ver com a habitação a custos controlados e nós temos a certeza absoluta que com este investimento, cerca de 17 milhões de euros nos próximos 5 anos, vamos resolver uma série de problemas. Mas há outra questão, que é a habitação social, e que aqui não foi falada. Nós continuamos a ter agregados familiares que têm necessidade de habitação social. Já temos, de facto, localizados 2 ou 3 locais para construir essa habitação social, nomeadamente na Rua da Floresta, 2 lotes cujos projetos já se iniciaram internamente, e também na zona do Plano de Pormenor Sul, também 2 ou 3 zonas para a instalação dessas construções. Agora, há um dado que para mim é importante. A habitação social é extremamente importante para o concelho de Sines. Aliás, como eu referi há pouco, é um dos municípios com mais habitação social, mas a sua manutenção também implica, de facto, custos bastante elevados para o município. Portanto, temos estado a fazer um trabalho nessa área, um trabalho importante, no sentido de resolver alguns problemas, como foram focados, que são problemas que as pessoas têm tido, que não têm conseguido resolver e que o município tem procurado, naturalmente, dar resposta, mas há todo aqui um trabalho nesta área que a Estratégia Local de Habitação vai dar resposta e que julgo que é o instrumento apropriado, que há muitos anos, e aí concordo, que os governos têm sucessivamente adiado esta solução, é um instrumento extremamente importante para resolver este problema, numa competência que, obviamente, mais uma vez, tem sido empurrado pelos municípios, como muitas outras. Aliás, nós sabemos que nos últimos anos muitas dessas competências, dessas novas competências, têm trazido uma subcarga de custos para os municípios e, obviamente, nós temos que fazer face também a esse acréscimo de custos noutras áreas, como áreas da saúde, como a área social, como a área da educação, como muitas outras áreas que são naturalmente importantes para um município como o de Sines, uma vez que queremos que cada vez mais seja um município de excelência como tem sido até agora. Muito obrigado. Gastou 5 minutos e 2 segundos. Estamos mais ou menos equilibrados de tempo agora. Temos andado com rondas já de 5 minutos, com os acréscimos que alguns candidatos vão introduzindo. E eu pretendia agora que encurtássemos estes períodos de intervenção individual, sob pena de depois ficarem temas por tratar e que também serão interessantes. Íamos agora iniciar uma nova ronda e calha bem porque iniciamos por António Brás,
com certeza quer responder aqui a algumas coisas, mas deixe-me só estabelecer aqui duas regrazinhas muito simples. Uma é anunciar o tema que gostava de colocar em debate, a fiscalidade, qual é a política fiscal que defendem para o município nos próximos 4 anos, no que diz respeito, sobretudo, aos instrumentos fiscais municipais, o IMI, com participação no IRS e a derrama, mas também, se quiserem falar sobre taxas, naturalmente também. E, relativamente ao tempo, pedir ao candidato que não ultrapasse os 3 minutos, deveriam ser só 2, mas eu já estou a dar 3, para dar também 3 depois aos outros candidatos e para lhe dar tempo de responder alguma coisa sobre a habitação. Mas tente cumprir, por favor, senão... Até porque, já agora faço este reparo, não se esqueça que há pouco o António Brás tinha dito que ia falar mais 2 minutos, despontávamos depois e ainda não descontávamos coisa nenhuma. Há sempre aqui uma dificuldade entre responder o que foi dito e não foi. Primeiro, uma afirmação para mim gravíssima, que as pessoas tirarão as suas ilações, as pessoas sabem como o Brás funciona, eu vou dizer ao seu candidato como é que o Brás funciona, relativamente à construção de prédios ou de moradias. Na página 37 do relatório do plano de pormenor da Zona de Expansão Norte de Sines, diz que 85% da área de construção prevista é destinada à habitação. E na página 38 mostra que a tipologia dominante, 84%, é habitação coletiva. Portanto, sou candidato, se não sabe, se quer continuar a utilizar a demagogia, porque nada fez durante 8 anos e agora de repente vai fazer tudo. Se quiser continuar a ter posições ofensivas, de varinhas mágicas, de difamação, de discriminação, faça o que entender, os cidadãos já perceberam, já não darão para esse peditório, seguramente. E há aqui coisas que são graves. O candidato do PS gosta muito de falar das heranças. A herança da CDU, a herança do SIM, mas não fala que a herança da habitação social não foi feita por ele. 0 casas de habitação social. Esta é que é uma das heranças. E depois vem falar de uma coisa muito engraçada, pensar que joga areia para os olhos das pessoas. As pessoas hoje já sabem muito mais do que isto. Vem dizer, atenção, que Sines é um município de densidade elevada. Como se isto fosse um feito da autarquia. Sabe o que é um município de densidade elevada? Eu vou-lhe explicar. A densidade dos municípios mede-se do número de habitantes por metro quadrado. E Sines é muito pequeno. É somente por isso. Não há mais nada. Portanto, temos já gastou quase 1 minuto e meio, temos que nos deixar disto, temos que apresentar propostas, é isso que eu tento fazer, mas infelizmente vamos ter que ir respondendo a estas coisas. Há pouco ficou por dizer 2 ou 3 coisas. Portanto, Programa Primeiro Direito, cooperativas CDHs, não temos dúvida nenhuma que é a solução para Sines, para fixar os nossos jovens em Sines, e depois temos aqui algumas questões graves. Património imobiliário da autarquia está a cair. O património da autarquia, que são várias casas em Sines, não vale a pena enumerá-las, poderia fazê-lo numa outra ocasião, está a cair. A autarquia não cuida do seu património para colocar à disponibilidade da população. Nós temos um projeto muito importante, para além de agilizar os licenciamentos, muito importante, não é vender lotes como no PP Sul, tem que se criar infraestruturas. Estão proprietários há 2 anos à espera. Já só tem 1 minuto para falar dos impostos. E agora vou então concluir com o seguinte, nós temos um projeto que seguramente o Partido Socialista, tal como a Zona Franca, que afinal há um secretismo, eles sabem qualquer coisa que ninguém sabia, estão fechados nos gabinetes a decidir isto, nunca tinham ouvido isto, a população não conhece, apareceu agora a Zona Franca. Nós vamos transformar os núcleos rurais em núcleos urbanos com a alteração do PDM. E é aí que nós queremos fazer pequenos núcleos habitacionais de moradias, 15 a 20 pessoas, não descaracterizando os núcleos urbanos, mas já nos permitir construir cerca de 100 moradias para jovens e para a classe média que se quer aí localizar. Mas certeza que o PS tem isto feito em algum lado, ninguém sabe, mas eles vão ter isto feito. E sobre o IMI, já só tem 20 segundos. Relativamente à questão fiscal, a nossa questão fiscal assenta claramente na questão da Zona Franca, nos benefícios fiscais que resultam da Zona Franca. Aqui em Sines há uma coisa que me faz muita confusão, já fui à Assembleia Municipal dizê-lo, já escrevi posts acerca disto, infelizmente na Assembleia Municipal fui mandado de calar, que é uma prática que esta Assembleia tomou há alguns anos esta parte, que é uma questão muito simples. As empresas com menos de 150 mil euros de volume de faturação ficam isentas. Mas há aqui um erro de base, que para quem é economista é grave. É que uma empresa pode ter 150 mil euros de vendas e ter 149 mil de custos. E pode haver outra com 150 mil de vendas e 150 mil de custos. O importante é o lucro, não é as vendas. Muito obrigado. Jaime Cáceres, da CDU, também 3 minutos para usar como entender, mas... Já agora deixe-me dizer... Tem 3 minutos, gerir o tempo, se calhar chega para as duas matéria coisas. Fiscal, é verdade, sim. Não é? Mas já agora deixe-me dizer aqui 2 coisas. O candidato Nuno Mascarenhas quis fazer uma finta relativamente à questão do PDM, mas a finta correu mal e deixou a bola para trás. Porque o PDM é do município. E você falou sobre a questão do plano pormenor, portanto, dizendo que há planos para a cidade. E já agora aproveito para falar sobre os planos de Porto Covo.
Já agora, gostava também de falar disso, porque Porto Covo ainda praticamente não foi falado. Portanto, Porto Covo necessita, como de pão para a boca, de novas infraestruturas, ao nível do abastecimento de água e ao nível das hectares, portanto, dos resíduos. Dos resíduos. Do tratamento de resíduos. De águas residuais, bolas. Agora saiu. Estava mal. Mas o que eu quero dizer, para além disso, é que Porto Covo não pode continuar a crescer e continuar com as mesmas infraestruturas básicas. Portanto, veja lá isso, Sr. Nuno Mascarenhas, veja lá, não faça muitas fintas assim, porque depois... Já não vai precisar de ver, já não vai precisar de ver. Sofrem uns golos. Já não vai precisar de ver. Mas, António Brás, já agora... Também deixo-lhe dizer uma coisa, veja lá, não se atropela a si próprio também. Mas então, relativamente à matéria fiscal, nós, na CDU, somos contra que a parte do IRS que é utilizada para investimentos no município venha a favor das pessoas mais ricas. Ou seja, de um estudo que fizemos, só a partir dos 1.600 euros é que as pessoas iriam, quem ganha 1.600 euros por mês, é que iriam receber essa parte do IRS que a Câmara não viria a receber. Mas Tem um minuto. E essas pessoas iriam receber 1, 2 euros, não sei quanto. Quanto mais as pessoas ganhassem, mais iriam receber. Portanto, é uma injustiça que nós estávamos a cometer. E quem tem que fazer essa justiça é o Governo. O Governo é que tem que fazer essa justiça. Para dizer que não defendem uma grande devolução do IRS? Não defendemos a devolução do IRS. Sim. Porque esse dinheiro é devido à Câmara Municipal para fazer obra, para as suas atividades. Quanto ao resto, penso que o município de Sines tem estado no bom sentido relativamente àquilo que é o IMI e esperamos chegar até ao mínimo, sendo que é verdade aquilo que disse, portanto aqui na região... Ultrapassou os 3 minutos, tem que concluir. Sim. Ok. Não, dizer mais uma frase ou duas, não é por aí. Desculpe, Concluiu. relativamente à questão dos outros impostos, eu penso que as coisas estão bem por aqui. Muito obrigado. Eu recordo que Sines tem aprovado uma taxa de IMI de 0,34, tem vindo a baixar, como o candidato da CDU agora referiu. E passava a palavra a Nuno da Câmara Pereira, do PSD-CDS, saber o que é que defende quanto à política fiscal do município. Como digo, a política fiscal, eu comungo da mesma ideia do candidato Jaime Cáceres. De facto, não é fácil diminuir assim de repente, quer o IMI, quer as derramas, tudo mais. Mas eu julgo que os benefícios que a Câmara pode trazer ao munícipe primam precisamente pela facilidade com que nós podemos fazer na atribuição das habitações, do solo urbano que tem que vir a ser utilizado como deve ser pela Câmara e pela forma como nós distribuímos as casas e como nós atribuímos as casas, inclusive aos jovens, através, inclusive, do seu rendimento revelado no IRS. Não podemos oferecer casas às pessoas, não podemos cair nessa demagogia, mas, de facto, podemos facilitar o acesso à habitação. E é por aí que nós temos que ir, tanto mais que os jovens, hoje em dia, têm saídas profissionais extraordinárias e Sines é dos sítios no litoral do Alentejo com melhor formação universitária. Mas, todavia, é engraçado que as mulheres representam um grande ponto nessa vantagem do nível universitário. Todavia, dentro do litoral do Alentejo,
é aqui que tem a menor taxa de natalidade. Por isso mesmo que revela que há uma preocupação dos jovens de não conseguirem o que querem, o que motiva exatamente a não natalidade que podia e devia haver. É por aí que eu acho que nós devemos atribuir, com alguma racionalidade, a facilidade dos benefícios fiscais. Não diretamente, mas sim indiretamente. É o nosso ponto de vista. Porque, de facto, vou repetir, é sobre a habitação que recai o maior ónus na gestão desta Câmara. Já agora, agradeço ao candidato Jaime Cáceres o facto de ter referido aquilo que não quis interromper, não quis replicar o que é o PDM e o que é que eu queria dizer com o PDM. Obviamente, é a utilização do solo, que deixa de ser rural, passa a ser urbano. É isto que falta a Sines. Falta referir onde é que começa e acaba a urbe, onde começa e acaba a floresta. Se puder concluir, muito obrigado. Muito obrigado. Passávamos agora a Nuno Mascarenhas, também 3 minutos sobre esta questão da fiscalidade. Sim, antes de falar na fiscalidade, só responder aqui ao candidato, dizer-lhe que não é meu hábito difamar quem quer que seja. Aliás, felizmente nunca tive nenhum processo por difamação. E corrigir também naquilo que disse, não sei se era essa a intenção, quando diz que vai criar núcleos urbanos nos aglomerados rurais. Eu julgo que deve querer dizer vai criar núcleos rurais, porque criar núcleos urbanos implica não só a criação de infraestruturas, de equipamentos, e isso é impossível de criar. Portanto, a nossa proposta no PDM é muito simples. Vamos reconhecer os 5 aglomerados rurais de forma a que essas pessoas que tenham terrenos mais pequenos ou maiores possam fazer as suas casas e possam ampliar. Sim, são coisas distintas. Quando tiver o PDM, não é? Não. O PDM já prevê na sua planta, não previa no seu regulamento. Portanto, neste momento estamos na revisão para possibilitar esse tipo de construções e não só para aquelas pessoas que tinham mais de 4 hectares, que obviamente isso inviabilizava que as pessoas pudessem fazer a sua habitação. Relativamente à questão fiscal, há aqui um dado importante, como eu referi há pouco, nós temos de facto uma das cargas fiscais mais baixas do Distrito de Setúbal, vamos continuar a diminuir essa carga fiscal, aliás, como eu referi no início da minha intervenção, ou anteriormente na entrevista na Rádio Sines, o município Sines deixa nas empresas e nas pessoas cerca de 6 milhões de euros em impostos, ou seja, que são impostos que o município não cobra ao longo dos últimos 6 anos, 6, 7 anos, portanto desde 2014, o que é um dado absolutamente importante, e vamos continuar a fazê-lo, ou seja, vamos continuar a diminuir a taxa de IMI, a dar o IMI familiar para as pessoas que têm dependentes e, naturalmente, temos outros mecanismos que queremos aprofundar, nomeadamente uma forma de criar um regulamento e que a derrama, que incide neste momento com a taxa máxima nas grandes empresas, possa aumentar os escalões e não apenas para aquelas que têm um lucro tributável abaixo dos 150 mil euros ficarem isentos, mas outras. Para isso, como eu disse há pouco, vamos criar esse regulamento fiscal. No entanto, há um conjunto de outros benefícios que o município de Sines vai dando, nomeadamente para quem quer construir casa nas zonas da cidade, tem um conjunto de outros benefícios, quer a nível do IMT, quer a nível do próprio IVA, e naturalmente essa é uma área importante, porque nós percebemos, para fixar mais pessoas, para ter mais residentes, apesar daquilo que se diz, e eu gosto de facto de ser concreto, e o município de Sines continua a atrair pessoas. Aliás, Sines tem a percentagem de mais jovens de toda a região, Sines tem a menor percentagem de idosos de toda a região, e Sines de facto continua a ser um município com uma grande dinâmica e com uma dinâmica muito própria em toda esta região do Alentejo. Terminou 15 segundos antes dos 3 minutos. Já não temos muito tempo, o debate já vai com cerca de 1h30, está a ser transmitido em direto na Rádio Sines e na Rádio M24 também, e eu recordo aos nossos espectadores que estão a ver na transmissão em direto que podem fazer comentários, podem partilhar, para chegarmos a mais municípios de Sines. Como o tempo já não é muito, e tentarmos fazer ainda 2 rondas, uma delas é a final para as alegações finais, íamos dar só mais 1 minuto para a próxima ronda, para não dizer que não temos aqui a oportunidade mínima de chegar também a 2 temas que presumo que sejam caros aos candidatos.
A educação e a saúde são áreas onde os municípios, no caso da educação, já têm competências, já têm atribuições próprias. No caso da saúde, ainda não tem, mas pode vir a ter. Está agora em causa, em cima da mesa, a descentralização de competências. E, portanto, sobre estes dois temas que estão também relacionados com a política de descentralização de competências, ia pedir a cada um dos candidatos que usasse 1 minuto. Naturalmente, que se em vez de quererem falar nestes temas, quiserem responder ao que está para trás ou falar de outras questões, naturalmente são livres disso e as pessoas em casa tirarão também as suas conclusões. E desta vez começávamos antes disso, eu não fui ouvido nesta ronda. Se não foi ouvido? Não. Sim, Não, tem mas, razão. Tem razão, peço desculpa, foi um duas lapso palavras meu. muito rapidamente. Nesse caso, voltamos ainda à habitação e Queria- também tem tempo, os mesmos 3 minutos Queria dos dizer, mais candidatos. rapidamente, queria dizer duas palavras, não é muito, e Peço desculpa. não percebo muito de A fiscalidade. habitação falou, não Já ouvi toda a gente, Não, da fiscalidade. já ouvi toda a gente falar de fiscalidade e não é uma área que eu perceba muito. Em relação à habitação social, sou contra a habitação social, somos contra a habitação social nos modos em que ela é feita ou executada. Não concordo que sejam indivíduos realojados em habitação social que andem a passear-se de BMWs e Mercedes Torres de Gama, enquanto outros têm que se esforçar e trabalhar todos os dias, arduamente no seu trabalho, para conseguirem alugar uma casa a custos elevadíssimos. É a minha posição em relação a isso. Em relação à fiscalidade, há uma coisa que gostava de propor um dia. Nós temos aqui os bombeiros voluntários de Sines e cada vez nós temos menos voluntariado disposto a trabalhar para a população e a troco de nada, não é? Cada vez mais nós vivemos num mundo em que as pessoas precisam de faturar, precisam ganhar dinheiro para alimentar a sua vida. E por que não um dia isentar-se as pessoas que fazem trabalho voluntário de pagamento de algum imposto municipal, tipo IMI ou uma questão dessas? Simplesmente eu acho que era justo, porque eu trabalhei nesta casa 18 anos, voluntariamente, nunca ganhei nada daqui, e sei o esforço que isso é e sei o que isso é importante para a população. Nós não falamos de proteção civil ainda, que é extremamente importante falar de proteção civil, naquilo que é a proteção das populações, naquilo que estas organizações, o trabalho que elas desempenham e que elas executam diariamente, portanto, nas localidades. É algo que eu gostaria de propor um dia, era isso, era precisamente a isenção de alguns impostos para as pessoas que trabalham voluntariamente. E eu posso confirmar que essa medida, essa diferenciação para alguns casos é legalmente possível, pelo menos no município de Palmela, que foi pioneiro, já foi aprovada a isenção de IMI para os bombeiros voluntários do Conselho. Tenho conhecimento disso. Passamos então agora para a penúltima ronda, como estava há pouco a referir, mais dedicada à educação, saúde, se concordam com a descentralização de competências do Estado para o município nestas áreas. Temos pouco tempo, 1 minuto a cada um, e começaríamos por Jaime Cáceres. Sim, relativamente à educação, a Sines tem um bom parque escolar. Agora, há aqui algumas coisas que na área da educação nós queremos ajudar os pais das crianças. É uma coisa que nós vamos avaliar amanhã, quando formos poder, relativamente à gratuidade da componente de apoio à família. Pronto, isso resolve alguma coisa relativamente à questão da natalidade. Por outro lado, saúde, cuidados primários de saúde, é uma prioridade. Nós não podemos continuar a não ter médicos de família para toda a gente, ou pelo menos para a maioria das pessoas. E o centro de saúde, o horário deve ser alargado. Pronto. Isso, quando nós temos cuidados primários de saúde, como deve de ser, vamos desentupir aquilo que é as emergências do hospital, porque o hospital está lá para consultas de especialidades e está lá para a questão de emergência. Mas já agora dizer que... Já passou 6 segundos, tem que ser rápido. Sim, já agora dizer que também não há transporte daqui de Sines para o hospital. Muito obrigado. Pronto, e o PROT respondia a isso. Muito obrigado. A mesma questão a Nuno da Câmara Pereira, educação, saúde. Pois, a saúde, Está doente. de facto, está doente. Isso é muito bem dito. Está doente, quer dizer, nós temos um centro de saúde com belíssimas condições em Sines. Em Porto Covo é um contentor. Não é possível dar assistência às pessoas como deve ser quando vão para um contentor, quando estão mal da saúde. Temos um hospital particular aqui em Sines, mas temos um hospital oficial em Santiago.
A distância entre Santiago e Sines, para quem tem carro é fácil, mas para quem não tem, não, e quem está doente não tem. Portanto, a primeira coisa que nós poderíamos fazer, e deveríamos fazer, fica aqui o repto. Sobre educação, já só tem 10 segundos, mesmo com uma Não, tolerância. sobre a saúde, não fala mal, que a saúde é mais importante ainda que a educação, infelizmente. Sem educação, sem saúde não há educação. Mas, portanto, era preciso, obviamente, facilitar a mobilidade e o transporte gratuito. Quem se desloca ao Hospital de Santiago. Já não digo que, de facto, como é que o hospital está, não há um hospital em Santiago e não há um em Sines, quando o Sines tem o triplo da população. Muito obrigado, Nuno, que tem Santiago que eu sei. Nuno da Câmara Pereira, já passou 25 segundos, O não podemos Viva dar 25 mais segundos. tolerância nesta fase. Central. E passávamos agora para Nuno Mascarenhas, também estes temas. Muito rapidamente, uma vez que o tempo é pouco, relativamente à saúde, obviamente que é uma área extremamente importante e, aliás, vivemos um momento, como todos sabemos, especialmente difícil e que obriga a um esforço tremendo de todos os profissionais e não só. Aliás, a própria Proteção Civil, como aqui foi referido, tem também acompanhado esta área. Mas alguns ganhos foram tidos no passado, ou seja, nós conseguimos ter um novo centro de saúde que foi inaugurado em 2017, foram feitas obras no Hospital do Litoral Alentejano, aumentando as urgências, que também foi importante, e temos um hospital privado, o que é algo naturalmente importante para o Conselho. Mas, relativamente à extensão de saúde de Porto Covo, de facto, é uma vergonha continuar a funcionar naquele contentor. Temos um protocolo que já nos foi entregue por a administração do Hospital do Litoral Alentejano, pela USLA, vamos assiná-lo e a Câmara vai ceder um terreno ao lado do Centro-Dia de Porto Covo para construir essa extensão de saúde em Porto Covo, que é absolutamente essencial, aliás, como os contentores que existiam também na gralha e que serviam... Já passou um minuto, Nuno Mascarenhas, agora sobre educação ou é telegráfico? Sobre educação, muito rápido, dizer que, de facto, todo o trabalho desenvolvido no sentido de melhorar as infraestruturas envolventes das escolas, naturalmente que o fizemos, com a Escola Poeta Alberto, com o Vasco da Gama, vamos assumir as novas competências, recebendo essas competências por parte da Escola Poeta Alberto, vamos receber, portanto, essas novas competências e vamos trabalhar, obviamente, tendo o foco muito claro naquilo que é o reforço do ensino superior no nosso Conselho, apostando neste grande projeto com o Politécnico de Setúbal. Muito obrigado. Passou 30 segundos. E passávamos agora a Jorge Maia, do Chega, também sobre educação e saúde. A nível de saúde, eu não acho que nós tínhamos faltas de saúde em Sines. Nós temos um centro de saúde, portanto, relativamente novo. Falta de médicos, eu não ouvi dizer em sítio nenhum do país que haja médicos suficientes. Podemos sempre melhorar. Sei que houve um concurso há algum tempo que não apareceu ninguém, médicos nenhuns, portanto, é um problema que se pode melhorar sempre, vai-se tentar sempre melhorar, mas dizer que há falta de saúde, eu também acho que estamos a ser injustos para que os profissionais que trabalham que estão nesta área, da minha perspectiva. E a nível de educação, acho que a formação profissional em áreas técnicas que já há pouca gente, eletricistas, pintores, carpinteiros, calceteiros, é extremamente importante e acho que a Câmara poderia até desenvolver ou dinamizar com as entidades formadoras em Sines alguns protocolos nessa área. Muito obrigado. Foi muito económico em termos de tempo. E obrigado. E passávamos agora a António Brás sobre estes dois temas. Peço muito cuidado na gestão do tempo. Prometo-lhe que vou ser rápido. Muito rápido. Primeiro, a área da saúde foi daquelas em que ouvimos mais profissionais, percorremos mais conselhos, fomos a mais hospitais. O que é que nós queremos em Sines? Uma coisa muito importante. Adiar o mais possível a institucionalização das pessoas, sejam com deficiência, sejam idosos. O que é que nós apontamos? Primeiro, médico de família, como falei aqui há pouco no início, com a questão dos cuidados continuados em parceria com a IPSS, está definida a IPSS, o projeto Anjos da Noite em parceria com a IPSS, isto tem custos residuais, está definida a IPSS. Temos que trazer para Sines, está a ser tratado, não por nós, mas pelas pessoas que irão constituir, uma associação de diabéticos, um polo da Associação de Diabéticos em Sines. Terá que ser a autarquia a dinamizar este processo inicial. Está a chegar a 1 minuto. Tipo, Que vou dizer agora e depois ganhar. Temos que ter um gabinete de apoio às adições, álcool e drogas em Sines, é urgente. Depois temos que, tanto relativamente à área da saúde, é isto, a hospitalização domiciliária, temos que reforçar, temos que apoiar o centro de saúde nesta área. chegou a 1 minuto agora sobre educação, tem que ser mesmo muito rápido. Reconhecemos que existem boas escolas, temos que aumentar o número de vagas em creche, o próprio Governo já veio reconhecer esta necessidade, temos condições de o fazer em Sines, temos que fazer rapidamente e urgentemente, é um dos fatores de atração e de fixação de população. Temos que assumir a transferência de competências, claramente.
reforçar o pessoal auxiliar nas escolas, garantir o material atempadamente, que é uma das coisas que tem falhado, e depois queremos fazer uma coisa muito importante relativamente às escolas. Queremos garantir a ligação dos transportes escolares para quem faz atividade desportiva. Obrigado, António Braz. Um minuto e 31 segundos. Escola Superior de Hotelaria e Turismo no Porto Covo, ligada à Escola Profissional de Odmira. Isto sim vem dinamizar. Obrigado, e tem António Braz. público, ao contrário de outras coisas que não têm um público. Muito obrigado. Já ultrapassou mais do que os outros candidatos e vamos agora para a ronda final, em que pedimos aos candidatos que façam as suas alegações finais, digamos assim, os últimos argumentos para convencerem os eleitores a votar na sua candidatura, e iríamos seguir a ordem inversa àquela que foi a inicial, começar pelo candidato da CDU, Jaime Cáceres, e o tempo já não permite os 2 minutos, é muito arriscado, terminamos muito em cima da 1 da tarde, 1 minuto e meio para cada candidato. Muito bem. Pois a candidatura da CDU assume-se aqui como uma candidatura de alternativa coerente e uma alternativa que toda a gente conhece o nosso trabalho, assente na matriz trabalho, honestidade e competência. Tudo aquilo que disse relativamente ao planeamento é aquilo que nós queremos fazer em Sines, relativamente ao trabalho, trabalhar muito em prol das populações de Sines e de Porto Covo e dizer o seguinte, ficou aqui patente neste debate que quem está no poder hoje respondeu isto é tudo para amanhã. É tudo para amanhã. Não há nada que tenha sido resolvido a breve trecho. Ou seja, é tudo para amanhã. É a questão das obras, é a questão da habitação, é a questão de tudo, é para amanhã. E, portanto, a CDU assume-se aqui, não falámos aqui... 30 segundos. Não falámos aqui sobre as questões da cultura, sobre as questões do desporto, que é muito importante porque a atividade em Sines é forte, temos aqui assim associações muito fortes e nós queremos dar apoio a essas associações e promover também a cultura, mais ainda, promover aqui a cultura, principalmente no CAS. No CAS tem que ser aproveitado de forma a termos uma programação cultural regular. Muito obrigado, 1 minuto e 30 segundos exatamente. António Braz, também 1 minuto e meio, se gastar um bocadinho menos era bom para compensar. Não sei se conseguirei, vou tentar. Então, no próximo dia 26 de setembro, temos de decidir o destino que queremos para Sines. Hoje, pela primeira vez que nos recordamos na história, corremos o risco de deixar uma terra pior aos nossos filhos do que aquela que herdamos dos nossos pais. Isto é algo que só sucede quando há guerras ou cataclismos. Aqui não foi o caso, foi semelhante. Por isso, é inaceitável, urge mudar imediatamente. No dia 26 de setembro teremos 2 opções. Ou manteremos o atual estado de inação e de demissão e desculpabilização, ou avançamos para uma proposta nova, que é o Mais Sines. É a solução para mudarmos. Acreditamos na irreverência e vigor da juventude, assim como na experiência e maturidade dos mais velhos. Somos uma equipa com provas dadas na sociedade, nas suas profissões, na academia, no associativismo. Temos uma visão para Sines, ouvimos milhares de cidadãos, entidades, organizações, players, especialistas. Não é nenhuma varinha mágica o que nós temos. Provamo-lo todos os dias. Sentimos e transmitimos desde cedo que quem ama cuida e quem ama transcende-se naquilo que faz e nós temos demonstrado isto durante a nossa campanha. 30 segundos. Apresentámos ideias onde os outros apresentaram desculpas. Defendemos Sines e os interesses dos cidadãos com a voz bem alta enquanto os outros cedem perante os grandes poderes. Contra as tempestades, erguemos velas onde os outros constroem muros e te chamam impossível. Aplaudimos a exigência e aprendemos com a crítica. Queremos outros quando outros se defendem pela diferença. Temos a visão e a audácia de um projeto ambicioso para Sines. Sou um presidente para os próximos 4 anos. Não é para 1 nem para 2 anos. Não há transições de poder. Um presidente da Câmara é responsável pelo território e pelas pessoas que o habitam. 1 minuto e 31 segundos. Aqui não podemos condescender mais, é mesmo a última ronda. E passávamos agora também para a última intervenção, a Jorge Maia do Chega. Não nos interessa o que está feito ou o que foi feito, interessa-nos aquilo que nós pensamos fazer no futuro. Essa é a nossa visão. O meu compromisso é trabalhar em prol da população em geral e ninguém em particular, seja grupo social, étnico, económico ou financeiro. Não interessa. Interessa trabalhar em prol do povo, da população, tentar fazer o melhor possível pela terra, pela qualidade, tentar criar as condições que sejam atrativas para a juventude se manterem Sines e aqui trabalhar e fazer a sua vida útil e aqui permanecer. Em suma, criar um Sines melhor. Penso que poderemos sempre melhorar. Esse é o nosso objetivo e, mais uma vez lhe digo, não trabalharemos, se por acaso fosse o caso disso, em prol de ninguém em particular, mas sempre da comunidade em geral.
é o que nós pretendemos. Muito obrigado. E passamos agora a Nuno Mascarenhas, do Partido Socialista, também 1 minuto e meio. Ao longo destes 8 anos, procurámos, de facto, fazer o melhor por Sines. Neste debate faltam muitos temas a abordar, nomeadamente a questão do património, a reabilitação do património que estamos a fazer, a cultura. Sines continua a ser um dos municípios mais dinâmicos nessa área. No desporto, Sines conseguiu em 2019 fazer uma série de eventos que muitos poucos municípios a nível nacional o conseguiam, mas temos equipas preparadas, equipas que sabem como trabalhar. Não procuramos nenhum emprego, não procuramos fazer o frete a nenhum partido. Estamos aqui por Sines e pelos sinenses, pelos porto-covenses, e é esse trabalho que temos que dar continuidade nos próximos anos. Estamos cientes que as pessoas em Sines e em Porto Covo, nos meios rurais, vão continuar a apostar no Partido Socialista, porque o Partido Socialista merece pelo trabalho que fez, pelo que o Partido Socialista merece por tudo aquilo que tem feito para a nossa terra, mas sobretudo porque tem pessoas de confiança, pessoas capazes, pessoas que sabem o que querem para a nossa terra, para o nosso concelho e para a nossa região. Por isso, no próximo dia 26, votem no Partido Socialista, que estão a fazer a melhor escolha. Ficou só com 1 minuto e 1 segundo, ainda tinha tempo. Muito obrigado por essa capacidade de síntese. E passamos agora a Nuno da Câmara Pereira para a sua última intervenção, que é também a última intervenção dos candidatos. 1 minuto e meio para explicar por que razão é que os eleitores devem votar. Pois bem, Sines, como eu disse no princípio, tem que vencer o futuro. Não pode esquecer o seu passado, mas tem que vencer o futuro. Sines informou de um problema, foi exatamente por ser um grande projeto industrial do país, e nos próximos 20 anos continuará a ser, deixou-se colonizá-lo pelo poder central. E por isso mesmo, Sines perdeu-se um pouco no tempo, perdeu-se em si próprio, perdeu a sua personalidade. E o sinense tem que ser respeitado e considerado como acho neste momento não está. Por isso mesmo tem que ser defendida a sua cultura, os seus costumes, as suas tradições e o seu modo de viver. Não há homem sem natureza. E não há natureza sem homem. E por isso mesmo, quando nós falamos num concelho, temos que falar num todo. E não é só o urbe, não é só a cidade, mas toda a sua envolvência. E, sinergeticamente falando, de facto, Sines está mal rodeada por um terço da sua floresta. Desculpa. Tem 30 segundos ainda. Exatamente. Como gosta de com ser um avisado. terço da sua floresta, e temos que cuidar do ambiente e Sines, tenho aqui um quadro, nos concelhos todos à volta, é o que gasta menos em ambiente. Portanto, temos que repensar, e é o que gasta mais em água, e é o que gasta mais em eletricidade. Portanto, nós temos que repensar o que é que queremos de Sines, para onde é que queremos levá-lo e aonde queremos inserir o homem. Tenho dito, não é preciso dizer mais nada. E muito bem, 1 minuto e 30 segundos. Está a ver com o seu matemático? Muito bem, quanto a tempo? Só posso comentar a quando forma. quando avisa. Quando avisa, corre bem, não é? E creio que correu bem de uma forma geral. Agradeço aos candidatos não só a presença, mas o contributo que deram para podermos aprofundar as questões e tentar ser esclarecedores para quem nos está a ouvir. Estamos com um bom alcance. Agradeço também à Rádio Sines, que esteve a transmitir em direto e ainda está, agora a concluir a emissão, e à Rádio M24. Este debate é uma organização do jornal O Setubalense, em parceria com estas rádios, também com a Rádio Popular FM na Península de Setúbal e com o jornal O Leme, e tem produção e transmissão através dos serviços da empresa Morning Panorama. Estamos com um bom alcance, dizia eu há pouco, mas apelo às pessoas para que partilhem esta transmissão de forma a chegarmos a mais munícipes de Sines e podermos dar o nosso contributo para que o voto de dia 26 seja o mais esclarecido possível. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Amanhã estaremos em direto de Odmira para o debate com os candidatos àquele município, à presidência da Câmara. Muito bom dia e até amanhã.